Então, um artista pequeno, ele precisa entender que ele tem que entender de arte. Então, ele precisa ter alguém na equipe dele que entenda de mercado. A grande maioria, quando você chega e fala, tá, beleza, você é sertanejo, mas que sertanejo você é? Fala pra mim um artista que estourou há 5 anos atrás, pega lá 100 artistas que estourou 5 anos atrás, vê quantos estão até hoje. Não é poucos, né? Porque não tinha uma proposta. Salve, galera, tudo bem? Kimura aqui. Hoje mais um Projecast. Tô aqui com o host, minha amiga Rafa Gomes. E aí, gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E, cara, hoje eu tenho aqui uma presença completamente ilustre. Giovanni Bento, estrategista fonográfico, Amazon Backstage, membro do Grammy Latino, já teve presente em turnês em 27 estados do país, já participou também da carreira de vários artistas de renome. Como é que fala? Tá um prazer estar aqui com a gente, me conta. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. E você, artista, presta atenção, porque esse podcast vai ser uma verdadeira aula. Se você faz parte da música, canta, tem uma banda, um empresário, faz parte de gravadora, fica ligado e compartilha pra galera que faz parte do meio musical que você convive. Que isso aí vai ser uma aula Ô, pra Rafa, você. tu que é do marketing, já chegou fazendo o merchan dele, né? Tem uma carreira extensa aí, mais de 30 anos de mercado. Já olhou pra câmera, já deu a mensagem, né? É, porque a ideia é passar pro artista mesmo Sim. um assunto legal, né? Porque a grande maioria dos artistas independentes são os artistas mais dependentes que existem, os artistas independentes, né? Sim. Então é legal passar conhecimento, trazer algo real para eles, coisas que podem realmente mudar a carreira deles, né? Então, artista, pega o caderno da vez e já vai anotando tudo aí, porque vale a pena. Bento, quando a gente fala de estrategista fonográfico, o que é um estrategista fonográfico? Eu fiquei me perguntando. É porque, assim, eu sei, eu conheço você, eu sei o trabalho que você faz, mas, assim, esse nome não me é comum, né? Então, o que seria um estrategista fonográfico? É uma boa pergunta, né? Estratégia fonográfica para a indústria, quem já ouviu falar, como se fossem os homens de pretos, né? É uma lenda. Será que existe? Existe os estrategistas fonográficos. O nome de fonograma já vem sobre a questão da gravação, porque isso não foi criado agora, isso é mais de 100 anos de idade, desde a era dos primeiros gravações registradas, né? Músicas registradas em gravações, já existia o estrategista fonográfico, que era o cara que desenvolvia todo o projeto de projeção daquele fonograma, no caso do disco, da faixa. Mais tarde, com o tempo, ele foi tomando conta também de projetos que desenvolvia a carreira do artista, como gestão de carreira, vendas de shows, planejamento de turnê, lançamentos. Então, o estrategista fonográfico acabou pegando um braço maior dentro da indústria, né? Antes, quando começou, era o cara que desenvolvia o projeto de projeção daquele fonograma, no caso da música registrada. Gravou a música, agora vai para onde? Vai gravar disco? Vai para rádio? Né? Depois o tempo foi passando, vai para a TV. Onde essa música vai ser trabalhada? Quais são as rádios que vão tocar? As regiões que vão ser distribuídas? Vai ser disco compacto ou vai ser um LP? Como é que vai ser vendido essas faixas, É quase essas um músicas? 360 do artista, então, né? Hoje é praticamente um projeto de 360. Mas a ideia, quando surgiu lá 100 anos atrás, o estrategista fonográfico é o cara que cuidava da música. Simplesmente da música, né? Da música, porque o disco ainda era cilíndrico, ele era lido assim. O tempo no comercial que as pessoas costumam falar, 3 minutos e meio, porque aquele cilindro durava 3 minutos e meio. Então a música tinha que caber em 3 minutos e meio. Então era o estrategista que ajudava também na produção da música, para que a música não ficasse curta e nem ficasse longa, né? Porque se ficasse curta, demorava um pouco para você tirar aquele cilindro, que tocava uma vez, tinha que trocar uma vez, tinha que trocar. E o nome álbum é quando a pessoa gostava de um artista, ele comprava vários cilindros, vários discos, digamos assim, de um artista e montava um álbum dele, como se fosse um álbum de figurinha. Então ele tinha vários discos, aqui via o álbum. Caraca, eu Então a nunca palavra imaginei. álbum foi quando conseguiram compilar tudo num único objeto, que foi o disco, né? Aí o estrategista também decidiu, vamos escolher essa música, música de trabalho, essa outra aqui, vamos lançar um compacto disco para validar esse artista no mercado para ver se ele realmente vai ser um artista comercializado. Porque a indústria enxerga o artista como uma marca, a música dele como um produto,
e o público como consumidor. Então, sim, para a indústria, o artista é um produto. Então, lançava um disco de validação, fechava um contrato, ó, você vai lançar 2 faixas. Uma no verão, uma no inverno, vai lançar um disco de 2 faixas. Vendeu X de cópias, um exemplo, tá? 30 mil cópias, aí você vai assinar um álbum com a gente e vai ser contratado X de anos com a gravadora. Então, um lance que a galera fala hoje dos singles, vou lançar uma faixa por faixa, já existia. Aquele compacto de Sim. 2 faixas já era um single de 2 faixas, né? E os singles já eram vendidos lá atrás, 100 anos atrás, nesses cilindros, que era o disco horizontal. Cara, que legal. Então era lançado single por single. Sim. Não é algo novo que as plataformas hoje, né? A galera lança faixa por faixa hoje, cada 3 meses lança uma faixa. Antigamente já era assim. Eu acho que a gente tá voltando no tempo em tudo, né? Questão de moda, questão de... Sim. Até nisso também, né? E eu sinceramente, nunca imaginava. Quando eu escuto falar sobre o que você faz, eu acho que é o cara que trabalha mesmo no bastidor, né? É o cara que fica ali organizando. É como você falou, é um homem de preto que ninguém vê, né? É um homem de preto que ninguém vê. Né? Tanto E que desculpa te 90% interromper sobre isso, mas só, antes uma pergunta. Qual é a importância de ter alguém assim 100% no bastidor? Porque quando a gente vê o artista, normalmente é ele que brilha e muita gente não sabe nem quem são a banda, quem tudo isso. Qual a importância de ter um cara assim no bastidor, resolvendo, vendo o que pode funcionar ou não pode? O que acontece? O palco é 1% da carreira do artista. Os outros 99% vem dos bastidores. Vem da organização que está por trás, da equipe que está por trás, da pessoa que faz aquele artista acontecer. Quando a gente vê um artista estourado num palco, fazendo um show virado no siri, ou na TV, no rádio, bombando nas plataformas, tem uma equipe gigantesca por trás que faz aquilo acontecer, né? Claro, a música, a arte é muito importante. Sem um artista, a indústria não existe. Sem um artista, não existe gravadora. Sem um artista, não existe rádio. Sem um artista, não existe trilha sonora. Dele, né? É o artista, é a ponta da pirâmide. É o artista. Só que para esse artista brilhar, para essa ponta da pirâmide, refletir o sol, digamos assim, precisa daquele corpo todo da pirâmide embaixo. Imagina a pirâmide do Egito, aquela pontinha prateada, é o artista. Aquele corpo todo que existe é a equipe por trás que sustenta esse artista. Entendeu? Então, o artista, precisa entender que, lógico, no começo você vai começar sozinho, você equipe. Mas precisa se organizar para que tenha depois entre mais depois entra 2. Seja a fase que for da sua carreira, você precisa sim ter alguém que te ajude para você não fazer tudo sozinho, porque o artista tem que pensar na arte dele. Então, se você pensa em marketing, se você pensa em ir no estúdio, se você pensa em vender, se você está pensando em tudo isso, se você parar para pensar, nesse contexto, você está pensando em negócio 90% e 10% na sua arte, só que você é artista. Tinha que ser o contrário. Você pensar 90% na sua arte e deixar esses 10% para alguém que te ajude. Se ninguém pode, mas o ideal é fazer isso. Entendeu? Porque o artista fala tanto da arte dele, ele ensaia pouco, ele grava pouco, ele treina pouco, porque ele está no telefone conversando vendendo show, ele está entrando em contato para buscar patrocinador, ele está no rolê, ele não tem tempo para treinar, para ensaiar, para cantar. E qual seria Entendeu? o momento ideal na carreira de um artista que ele teria que pensar, agora eu preciso de um estrategista fonográfico, eu preciso de uma ajuda, essa demanda não está dando para mim. O que precisa acontecer ou qual é o momento da carreira que ele precisa estar para que ele saiba, não, agora eu preciso delegar algumas partes dessa demanda? Então, o melhor momento do artista para ele fazer isso é quando ele entende que ele está organizado. Por isso que você vê artistas jovens, vamos botar de 2, 3 anos de carreira estourados, ou industrializados, que nós chamamos, todo organizadinho. E tem artista de 20 anos, de 15 anos de carreira, que o cara é totalmente amador. Esse cara de 3 anos, ele entendeu que para ele conseguir um apoio, principalmente financeiro, ele precisa ter um projeto. Porque o cara que está entrando já está dizendo investidor. Ele está investindo, esperando algum retorno. Ele não está ali, digamos assim, como filantrópico, né? Ele não é uma filantropia. É um investimento. Ele está ali para ajudar o artista e também conseguir lucrar com isso. É fato, é polêmico dentro da música, mas isso é verdade. Quando o investidor ele entra investindo 1 milhão em você, ele quer ganhar 10 de retorno. Isso é verdade, não tem como
fingir. Eu acho que é pra tudo, né? O cara tem que O ter cara que lucro. investe numa empresa, o cara que investe Lógico. Tudo é negócio. Mas para ele investir, às vezes tem um Joaquim. Joaquim, quantos anos tu tem de carreira? Joaquim, eu tenho 5 anos de carreira. Aí tem o João. João, quantos anos tu tem de carreira? Eu tenho 15 anos de carreira. Aí os dois mostram um projeto pro investidor, pro aquele futuro empresário. O Joaquim está mais organizado que o João, sendo que o Joaquim tem menos tempo de carreira que o João. Então o Joaquim ele vai ter mais atenção, porque ele já chega para esse investidor, ele já mostra, ó, minha arte é isso aqui, minha música é isso aqui, o meu mercado é esse daqui, a demanda de mercado é X dentro do Brasil, meus maiores concorrentes são esses aqui, as indústrias que investem nesses meus concorrentes são esses aqui, o meu público é o mesmo público desse aqui, então esse aqui começou a carreira vendendo X, já atingiu o cachê Y, eu estou aqui, eu vou demorar X de tempo para ter o cachê tal, é mostrar realmente um cronograma de previsão da carreira dele. Claro, a gente não prevê que o cara vai se tornar um astro, um grande mito, porque não tem como ver isso. Sucesso é uma coisa relativa. Né? Eu conheço artistas que vivem muito bem, faturam de 200, 150 mil por mês e não estão no mainstream. E conheço pessoas que estão extremamente estouradas nesse momento que não chega a receber um cachê desse, ou um salário, um prolabore tão alto quanto um cara que não é tão conhecido. Então, o sucesso é uma coisa que se mede de forma diferente. O artista ele tem mania de confundir sucesso com fama. Sim. Né? Uns buscam fama confundindo com sucesso. Né? Outros, quem sabe sucesso, ele sabe que sucesso é viver bem, é poder, né, usufruir da tua arte, bancar tuas paradas, ter uma vida legal, dar uma vida legal para tua família. Isso é sucesso. É como se fosse um empresário, entendeu? Eu acho que quando eu vejo, eu tenho duas, assim, duas, não são perguntas, mas duas dúvidas quando eu falo de artista, né? Normalmente o artista eu vejo muito pelo ego, né? Então o ego da fama para ele é muito importante. E quando eu vejo tanto a parte de empresário quanto alguém para cuidar da carreira desse artista, a pergunta que eu me faria é: como que você chegou ao nível, a canja, de poder cuidar da carreira de alguém? O que você passou? Quem é o Bento? Da onde? O que te fez ser esse cara que você pode ter autoridade para falar, cara, eu tenho canja, eu tenho know-how para poder, não falo gerenciar a carreira, né? Mas para poder direcionar a carreira de um artista. O que te levou a poder ter essa autoridade e falar exatamente dessa maneira que você fala? Então, eu comecei muito cedo. Comecei com 14 anos, trabalhando na música. 14 anos eu já fui divulgador de rádio. Já frequentava a Rádio Globo, já frequentava algumas rádios. Eu tive a sorte de trabalhar com grandes artistas. Né? Eu fui da equipe de Copacabana Record, a comando do Lalo Moreira, que hoje é meu amigo até hoje. Né? Foi o cara que acreditou no garoto. E eu tive a sorte de trabalhar com o Zezé de Camargo e Luciano com a música É o Amor. Fui divulgador de rádio. Então, quando você ouve falar da música É o Amor, tem o dedinho do Bento lá também, junto com os divulgadores que estourou a música no Brasil inteiro, né? Que virou um grande sucesso. E trabalhando como divulgador de rádio, eu tive acesso a várias emissoras, comecei a ter acesso aos bastidores e eu fui me apaixonando pelos bastidores. Até o momento que na minha vida, na minha carreira, ele foi o meu mentor, é um amigo meu até hoje, frequenta a minha casa. Fiz uma dedicatória para ele no meu livro, Construindo Estrelas, né? Que é o Haroldo Barros. Haroldo Barros é sonoplasta da Rede Globo de televisão. Haroldo, 90% das pessoas que eu conheço no mercado veio através do nome que o Haroldo tem, né? Ele era muito respeitado. O Haroldo foi o cara que ajudou a abrir a porta da emissora para mim. Foi onde eu conheci os grandes sonoplastas da TV. Através dele eu conheci o falecido My Boy, que era sonoplasta da Xuxa. Também me ajudou muito lá dentro da emissora na época, colocando as músicas para tocar nos programas de televisão. Até que chegou o momento de levar a música para tocar em novela também. Então, quando a música era aprovada para tocar em novela, o Haroldo era sonoplasta e a música tocava 300 vezes do personagem e isso ia bombando. Aí ele foi me apresentou o Chiquinho Santos, que era diretor internacional da Rede Globo Televisão e produtor musical da Som Livre. Foi um cara, e também foi diretor do Faustão, né? Então foi um cara que me ajudou muito também, assim, questão de conhecimento,
de aprendizado. Eles me mostraram o que é ser um estrategista fonográfico, além de ser divulgador, porque eu fui divulgador muitos anos, né? Fui Sim. divulgador quase 10 anos como divulgador. Tem 30 anos de carreira, mas vamos botar aí 20 anos como estrategista fonográfico e 10 anos desses 30 anos foi divulgador de rádio. Eu tive a oportunidade de viajar os 27 estados do Brasil divulgando artista em rádio. Todos os nomes que você pode imaginar. Eu falo de Zezé de Camargo Luciano, porque foi o primeiro grande nome. Depois veio Gianni Giovanni, veio Raça Negra. E, porra, foram muitos, cara. Legal. Né? Muitas coisas. Na época, então, do Axé da Bahia, porra, muita coisa. Né? Você trouxe uma grande bagagem junto com você, né? Foi aprendendo, porque na época que eu era divulgador, eu fazia muita rádio comunitária. Porque os grandes divulgadores, eles queriam fazer mais as capitais, as rádios grandes, né? E as rádios pequenininhas, ninguém queria ir. Entendeu? Então, sobrava para mim, que eu era o jovem aprendiz da época. E eu gostava. Eu peguei malária, febre amarela, viajei todos os cantões. Entendeu? Ia botar música para tocar em rádio em Dava pra ter vila feito um operárias, reality show. entendeu? Viajei o Brasil inteiro, cara. Ficava 8 horas no barquinho para atravessar um rio, entendeu? Então, tipo assim, onde a galera não queria ir, eu ia. Só que a vantagem disso é que eu passei a conhecer todo mundo, não só a galera das rádios grandes, as galeras das rádios pequenas. Até que um dia, um cara de uma rádio pequena se tornou diretor de uma rádio grande. Isso Aí foi aonde isso é falou, pô, importante. Bentinho, traz o Bento lá. Traz o Bentinho. Traz né? o Bentinho, que o Bentinho que é parceiro desde que a gente já estava lá em Manaus, já lá naquele cantão. E agora abriu essa rede nova e traz o cara vai divulgar pra gente aqui. E assim as portas foram se abrindo. E sou muito feliz por ter trabalhado nesses projetos. Então tive a oportunidade de trabalhar artistas com as maiores marcas do Brasil, né? Sony, Watson, Livre, Universal. Todos os artistas, né? Copacabana Records, BMG, artistas que faziam parte desses selos, né? A grande maioria contratada ou pela gravadora ou pelos empresários, porque essa galera é que toma a decisão e vou transformar nesse cara um astro. É essa galera que faz esse astro acontecer. Por isso que você vê gente talentosas, infelizmente, um talento incrível. Essa é a prova de que talento não é tudo, mas a pessoa que está por trás daquele talento é o que vai fazer aquele artista acontecer. Porque o artista, ele não basta só ter talento. Ele tem que ter, primeiro de tudo, talento dele, lógico, tem que ter um talento. Ele tem que ser dedicado e ter um pica por trás dele. Tá? Um cara que seja fera em network, que conhece todo mundo. O cara que abre as portas e se as portas estiverem fechadas, é aquele que tem o segredo da janela. Né? É essa pessoa legal demais. que vai botar esse artista para acontecer. O Bento, hoje a gente vê muito assim, né? Eu sou de uma época que a gente parava e escutava um álbum inteiro. Eu falo sempre brincando sobre isso, né? Eu me lembro que o primeiro álbum, assim, que eu escutei, que eu, tenho na minha cabeça até hoje todas as músicas decoradas, os trechos que o cara fala dentro do show é do Nando Reis, Os Infernais, que eu me amarrava. E aí, logo em seguida, escutei muito Pearl Jam e toda aquela vibe, mas a gente parava e escutava um álbum. O álbum, ele tinha uma história, o álbum, ele tinha... As músicas se conectavam, os clipes se conectavam. Hoje eu entendo o que você falou até no início do podcast, que a gente voltou a vender singles, né? Não mais o álbum. Mas você não acha que a história por trás que a gente tinha quando um artista lançava um álbum, tinha toda uma história por trás daquilo, isso se perdeu e também perdeu a conexão que o público tinha de fato com o artista, né? Hoje eu acho que as coisas são muito superficiais, né? Não só na parte da música, né? Eu falo isso no geral. Então, como tudo hoje é muito superficial, as músicas também são superficiais, as músicas que vendem mais são superficiais, ou você acha que ainda tem lugar para música que tem uma história, para música que realmente ela tá contando algo, como os álbuns antigos que a gente escutava, ou não tem mais lugar para isso, você tem que fazer realmente uma música 100% comercial, superficial, ou eu tô falando muita besteira aqui também e eu queria que você me desse um toque sobre isso. É que cada um pensa de uma forma, né? Mas o que você falou é legal sobre o lance do álbum, que hoje em dia a grande maioria dos artistas lançam single justamente porque tá fácil de gravar. Às vezes o cara com um laptop dentro de casa, ele consegue gravar. Sim. Né? Aí pede alguém para masterizar, fazer a mixagem, fica uma produção razoavelmente legal e é barata. Então ele vai lançando faixa por faixa.
Ou porque a grana tá apertada também, ele entra no estúdio, grava uma, junta mais uma grana, aí vai, grava outra. A indústria ela sempre pensa em álbum. Tem a validação do artista ainda, que é aquele o compact disc que a gente lançava, o Sim. compacto, antigamente, é para validar o artista. Hoje em dia a gravadora ainda faz isso, lança em média de 3 faixas. Aí logo em seguida vem com um álbum de 10 a 12 faixas, mais ou menos. Aí depois lança o audiovisual, vê as faixas mais fortes. Não é audiovisual para todas as músicas artistas. Você pode fazer um audiovisual, mas não investe tudo que você tem em todas as faixas. É preciso você ter noção da faixa que você vai trabalhar. Normalmente a gravadora trabalha por ano, em torno de 3 faixas, tá? Que é verão, inverno e meia estação. Desculpa, deixa eu só beber água aqui, peraí. Que é meia estação? É ali a primavera e o outono. Sim. Isso vai depender muito do local onde o artista está sendo trabalhado, né? Se for lugares frios, lugares mais aquecidos, lugares mais mornos, digamos assim. Norte e Nordeste, por exemplo, é verão o ano inteiro. O Sul já é um lugar um pouco mais frio. Aqui na região... Isso influencia a música também? Influencia. A estação, o lugar que o cara... Influencia. Tipo assim, se você trabalhar uma música, o problema do artista é que ele acha que não existe época. Música pode ser lançada em qualquer época. Entendeu? Mas se a tua música for uma música fria, uma música lentinha, aquela música de ouvir abraçadinho, de lareiro, um romântico, por exemplo, é mais fácil de estourar uma música dessa no inverno, onde as pessoas estão mais propícias a abraçar, locais fechados, entendeu? O artista ele pequeno está começando, então ele toca muito em boate, toca muito em choperia, né? Então toca em muitas arenas, que nós chamamos de arenas fechadas, são arenas que acolhem mais. O artista grande já toca em grandes arenas, exposição agropecuárias, show acima de 5.000 pessoas, normalmente já costuma ser aberto. Aí o cara que tem que botar o show pra cima, então a galera ali é legal. E essa estratégia de lançamento também é feita com você? De que tipo O de música estrategista lançar? fonográfico que ajuda nessa estratégia de lançamento. Porque, na verdade, o lance do artista se autoproduzir trouxe para ele a falsa, digo assim, uma falsa crença de que ele administrar a carreira dele vai dar tudo certo. Por quê? Ouve-se a Anitta falar muito sobre isso, né? Vê alguns artistas falar sobre isso, alguns artistas grandes, né? Falar o Luan hoje, né? O Gustavo Lima. Você vê grandes nomes, só que se tornaram grandes primeiro para tomar conta de 100% da própria carreira. Né? Então, um artista pequeno ele precisa entender que ele tem que entender de arte. Então, ele precisa ter alguém na equipe dele que entenda de mercado. Sim. Que são coisas diferentes. Arte e mercado são coisas diferentes. Existe o pintor, existe o machão que vende o quadro do cara. Entendeu? Então é a mesma coisa. E, infelizmente, estamos vivendo essa era do artista faz tudo. Eu decido tudo, eu faço tudo. Só que é o seguinte, onde está te levando você decidir tudo? Você não procurar uma pessoa que já está envolvida, introduzida no mercado para te orientar e falar assim, pô, legal o teu trabalho que você está fazendo, legal, mas você não vai passar disso aqui. Se você quer chegar nesse ponto, você tem que fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque eu estou vivendo num mundo onde você deseja viver. Eu já cheguei aonde você deseja chegar. Eu trabalho com artistas onde você sonha estar. Sim. Então você está deduzindo como é o mundo onde eu vivo há quase 30 anos. Então, a pessoa que está nesse meio já está lá no local onde você deseja chegar. Não é que seja o dono da verdade, Não, entendeu? entendo. Mas o empresário, o estrategista, o gestor, o manager desse artista já conhece o mercado, é o cara que está ali dentro, entendeu? Então, sim, o artista ele precisa prestar atenção nessas pessoas, né? E falar sobre empresário, o empresário é uma das pessoas mais importantes, se não for a mais importante da vida de um artista. Só que o artista pensa ao contrário. O empresário ele precisa ser respeitado. Eu não sou empresário, eu conheço muitos empresários, mas é o empresário que vai fazer a carreira do artista acontecer. É o empresário que vai movimentar todo o sistema desse artista. O ecossistema que envolve a carreira artística, o empresário está no centro. Sim. O artista é a peça principal, mas quem está nesse centro é o empresário. Se você pegar agora uma sala, colocar 100 artistas ali dentro e perguntar
Quem de vocês aqui tem empresário? Levanta a mão. Você acha que quantos artistas em uma sala de 100 vai levantar a mão? Eu não vejo muito artista com empresário hoje, né? Eu acreditaria que uns 20%, talvez. Menos. Se botar uma sala com 100 artistas independentes, fala, quem de vocês aqui tem empresário? 2 ou 3 vão levantar a mão numa sala de 100. Qual é a demanda maior? De artistas por um empresário escolher entre 100 ou os 100 escolher um empresário? E o que você diria para esses artistas, né? Que normalmente eles buscam esse empresário, para que eles se apresentem melhor e tenham uma estrutura maior para que sejam escolhidos, né, por contratantes, empresários, já tenha essa coisa mais definida, né, de carreira. O que você diria para esses artistas independentes para eles começarem a fazer para chamar a atenção? Você falou a palavra certa, definida. Porque 99% dos artistas não têm a proposta artística definida. Eles fazem arte no fazejamento, sabe? Vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. A grande maioria, quando você chega e fala, tá, beleza, você é sertanejo, mas que sertanejo você é? Qual o tema predominante que você fala nas suas músicas? Qual é a tua verdade dentro desse viés da música? Você, sou romântico. Beleza, você é romântico. Mas você vai falar sobre o que dentro do romance? Você vai exaltar a mulher, ou você vai esculachar ela, ou você... O que você vai fazer? Que tipo de romântico você é? A música que você toca. Porque esse tema predominante que vai chamar a atenção de uma fatia do mercado. Através do teu tema predominante de música, é o que vai atingir as pessoas que têm esse sentimento predominante. Então, quando você fala de música romântica, por exemplo, hoje, para mim, na minha opinião, tá? No Brasil hoje, cantor sertanejo, mais romântico que há hoje é o Luan Santana. Sim. Né? Vamos botar um romântico brega bem feito. Entendeu? É um viés e é um cara que o quê? Amado por todo o Brasil. Luan bota 100 mil pessoas fácil numa arena. Totalmente, né? Ele fala o quê? Ele exalta a mulher, ele fala de fazer amor, eu te amo, você é especial pra mim, igual você eu nunca tive. Enquanto outros preferem esculachar, não tem problema nenhum disso. Não é só a São música, viés né, diferentes. você, no caso, então, você tá falando agora de estratégia, né? Até quando você vai lançar, por exemplo, às vezes o cara tem uma música muito boa e uma outra que não diz tanto a ver com o ritmo dele, no ritmo não, né? Mas com o estilo dele. Às vezes é melhor não optar por essa música e seguir uma linha, é o que você diz, né? O artista precisa ter uma linha. Ele precisa ter uma verdade nele. Né? Dentro da indústria, nós temos 5 pilares principais, né? Que é o sistema que nós chamamos de Star System. Né? Um sistema das estrelas, já diz o nome. Né? Esse foi você que criou esse sistema? Não, isso reza a lenda que foi criado pela Columbia. Sim. Né? Se você buscar no Google lá, Star System, vai ver o contrato da Columbia Pictures, que era o nome de Star System, era o sistema de estrelas. Né? E é usado até hoje, tem mais de 100 anos isso. Então, e a indústria ainda pensa. Quais são os pilares? Só para você entender. Primeira ponta da estrela, a gente desenha uma estrela mesmo num caderno, tá? Numa folha. E a ponta de cima, nós colocamos ali a proposta. Por quê? A proposta é o primeiro pilar da carreira de um artista. É a proposta dele para o mercado. É o que diferencia o Joaquim do João. É a proposta. E dentro dessa proposta, nós colocamos o diferencial do artista, o que ele tem de diferente que a outra galera não tem. O artista, sim, precisa ser diferenciado. Senão ele pode até fazer um sucesso, mas ele não se torna mito, nós chamamos, né? Ele não vai ficar mais de 5 anos no mercado, vai fazer os sucessos, vai estourar, vai virar um hit wonder, artista de uma música só, ou pode ter alguns hits, mas nenhum desses hits vão virar mito, vai deixar legado. Então, em 5 anos, você vê que... Fala para mim um artista que estourou há 5 anos atrás, pega lá 100 artistas que estourou 5 anos atrás, vê quantos estão até hoje. É poucos, né? Porque não tinha uma proposta. Aí dentro da proposta nós medimos o diferencial do artista, medimos as deficiências desse artista. Deficiência pode ser comunicação, pode ser voz, pode ser comportamento, pode ser várias coisas. É preciso entender a deficiência desse artista. Porque todo mundo tem um defeito também. Todo mundo tem. Entendeu? Às vezes o cara canta muito, é talentoso pra cacete. Mas ele tem um problema. O estilo dele exige que ele dance. Vamos supor que ele é do pop, né? O estilo João, vamos botar aí Anitta, né? Do pop. Ele canta muito, mas ele não dança bem, mas o estilo exige que dance. No mínimo uma performance de palco.
correr para lá, correr para cá, porque o estilo exige isso. Não tem Sim. como ele ficar igual um poste, um pedestal, em cima do palco cantando aquele estilo, né? Então ele precisa ter um personal trainer, né, de dança, digamos assim, um personal dança. Nós trabalhamos com Carlinhos de Jesus, nosso amigo, pessoal, Pô, parceiro. legal. Carlinhos treina os nossos artistas, né? E, na minha opinião, não é só o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo, né? É o performance, que cuida da performance do artista. Isso é uma deficiência. Tá? E os seus valores. Então, dentro da proposta do artista tem seus diferenciais, suas deficiências e seus valores. Valores é aquilo que ele acredita. É nesses valores que vai vir o tema predominante do artista. É sobre aquilo que ele vai falar. A segunda ponta é a ponta de público. A ponta direita da estrela é a ponta público. Então, ali dentro do público, nós colocamos, sim, o viés de mercado. Vai botar ali, público. Vou dar um exemplo aqui. Sertanejo. Tá. Mas sertanejo, quais são os braços? É sertanejo de moda de viola, sertanejo raiz, é sertanejo sustentação, é sertanejo romântico. Qual o sertanejo que você vai cantar? Você vai cantar para qual sertanejo? Sertanejo do campo ou sertanejo mais o cara um pouco mais centralizado? Qual é a linguagem que você vai usar? Então é importante. No momento que a gente ter noção desse público, nós vamos ter os sentimentos predominantes desse público. É preciso entender o que o público pensa, né? Às vezes é um cara jovem que ainda está pensando em zoeira. Então faz sentido, vou beber todos, vou sair hoje, vou beber, vou cair, vou levantar, aquela coisa toda. Vai ser legal, mas vai chegar um momento que esse cara vai amadurecer. E se o artista não amadurecer junto com ele, ficar na zoeira o tempo todo, ele vai estar lascado, porque ele vai envelhecer, o tempo vai passar para ele e ainda está falando coisinhas lá que um cara jovem falava e não é mais jovem. Então não há conexão mais. O que acontece? O cara cai. Em média de 5 anos isso acontece. Então, quando o artista é projetado, ele for para essa linha, ele tem que ir devagarinho amadurecendo a fala dele, porque o público dele vai amadurecer também. Às vezes o cara que quer beber, cair, levantar, tá solteirão. Aí, de repente, ele conhece a Maria, decide namorar a Maria, e agora ele tá casado com a Maria. Ele não quer mais zoeira com a Maria. E agora quer escutar uma música de amor, É isso. né? Agora ele quer um lugar... Ele não quer ficar mais na pista, ele quer camarote, quer ficar abraçado com a Maria e falar, Maria, eu te amo, tu é a mulher da minha vida. Ele vai passar a ouvir isso. Porque ele não quer virar pra mulher dele e falar, quero te ver sim, 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 assado, eu quero ser o canastrão da tua vida, eu quero ser o teu príncipe. Pô, você hoje é minha princesa. Então o artista ele precisa entender que aquele público dele amadurece com o tempo. Só o cara ficar preso ali naquele status quo, naquela rodinha que só, igual o hamster, fica ali achando que está sendo o lugar, quando ele percebe, ele está no mesmo lugar, tudo em volta dele mudou, ele continua na mesma. O artista ele precisa entender isso. É como você falou, o público amadurece e os gostos mudam também. Mudam. Como eu falei, Estilos o cara mudam. solteiro ele tem um gosto. Entendeu? Um cara que não é solteiro já passa a ter outro. Entendeu? Ele não vai querer ouvir música de zoeira para instigar tanto o namorado quanto a namorada zoar também. Ele vai ouvir música alta lá, vou te trair, sei o que lá. Não. Entendeu? Não faz sentido aquela energia, entendeu? Para aquele novo casal. Aí decide o público, aí a terceira ponta vem um planejamento. Olha só, primeiro, a proposta do artista, o público que vai consumir aquele artista, o viés de mercado daquele artista. Aí embaixo vem o planejamento, que é a ponta de baixo. Planejamento é onde planeja a parte estratégica, o tático e o operacional. Bento, o que é estratégico? Estratégico é o que precisa ser feito. Tático, como será feito? E o operacional, quem vai fazer? Então, o que eu preciso fazer para lançar o Joaquim no mercado? É o estratégico, onde entra a gente, ó, esse cara é assim, o viagem dele é esse, precisa fazer isso, blá, blá. O tático é onde vai entrar a parte de gerência da gravadora ou do escritório, talvez do empresário, ele entra nessa parte tática. É como será feito. O estrategista chega e fala, ó, para lançar o Kimura tem que fazer isso. O empresário vai chegar e falar assim, beleza, eu vou ter que fazer isso aqui para isso aqui acontecer. E o operacional, Rafinha, fulano, Beltrano, tu trabalha aqui, faz o marketing aqui, cara, tu é um divulgador, tu vai pra rua, fulano, tu vai isso aqui fazer assessoria de imprensa, é o operacional. Sim. É onde divide. Então, olha o rolê. Proposta do artista, público, planejamento. Depois vem a quarta ponta da estrela, que é a de baixo, esquerda, que é a produção. Olha só, primeiro vê a proposta de mercado dele, o público que vai atingir, planejamos a carreira do artista
e os lançamentos, porque de acordo com o público tem um tipo de consumo, Sim. né? E tipo de mercado também. Então a gente precisa planejar a carreira do artista e os lançamentos. Ó, vamos planejar aqui 1 ano da sua carreira, dentro de 1 ano vai acontecer isso nesses lançamentos, vai ter isso aqui de investimento de marketing. Agora nós vamos entrar no estúdio e produzir. Foi nesse planejamento que decidiu o estúdio, que decidiu o produtor, quem vai ser os músicos que vai entrar na produção, quem vai ser o maestro da banda, quem vai ser a banda, qual vai ser o nome do show, qual vai ser o nome da turnê, a música que foi escolhida para ter o nome do show e da turnê. Às vezes o artista lança o show do Kimura. Mas se você quer ser lançado como artista grande, o teu show precisa ter um nome. Sim. Kimura lança nova música, Raio de Sol, com novo show, Raio de Sol, turnê, Raio de Sol. Pelo que você falou, tem um ecossistema em volta do artista. 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, você falou de valor do artista, né? Normalmente, quando a gente fala de empresário com artista, de estrategista com artista, meio que muita gente entende que o artista está perdendo o seu valor e tentando mudar para o valor, entre aspas, do mercado. Pelo que você explicou, você também respeita o valor do artista, do que ele acredita. E uma outra pergunta você faz todo esse processo, todo esse planejamento e só depois o cara vai entrar no estúdio para ele saber o que ele vai gravar, porque ele já sabe mais ou menos qual público que ele quer atingir. Então não é mais o cara chegar com 10 músicas para você e falar assim, trabalha essas músicas. Não, é você entender o cara e aí ele começar a entregar as coisas de acordo com o público, com o que o público quer escutar, com os valores dele. É isso? Eu entendi direito? A verdade do artista, ela sempre predomina. Entendeu? Uma música boa não quer dizer que você precisa se render à mesmice. Vou dar um exemplo. Você conhece Kel Smith. Kel Smith é nossa amiga, Sim. mentorada nossa Conheço. amiga, querida. Né? A Kel só faz musicão. Era uma vez uma música projetada no mercado industrial. É uma música ruim? É uma música da mesmice? Não é uma música da mesmice. Pelo contrário, é uma música que tem uma história, uma narrativa, que tem um storytelling por trás. Sim, totalmente. Luana Prado já é uma estourada. Já é uma música, já é uma artista industrializada de relevância já no mercado, né? Sertanejo. Lançou Escrito nas Estrelas pouco tempo da TT Espíndola. Do ano passado, foi uma das músicas mais fortes dela. E a música é o quê? Falava, você pra mim foi um sol, mano. Não tem nada de mesmice. Mas por que colou? Porque hoje em dia, cara, a mesmice tá cansando. As pessoas querem coisa nova, né? Os compositores, infelizmente, não estão são poucos que estão conseguindo fazer a música boa. Boa, que eu digo assim, músicas que conversam com os sentimentos da pessoa. Que sejam diferentes também, né? Não tem nada, não tem problema nenhum o artista ser um artista de entretenimento. É o cara que só fala sobre zoar. Sim. Só que a grande maioria dos compositores travaram ali e acha que o mercado é só isso. Isso liga com o que você falou também, né? Do público amadurecer e o artista não acompanhar. Também tem o mercado que amadurece, que muda os gostos, né? E que o artista precisa acompanhar isso. Uma coisa que me lembrou foi Sandy Júnior, né? Que eles cresceram junto com o público, né? Tinha um público criança que até hoje ouvem e que é uma dupla que até hoje, se lançarem, vai ser um maior sucesso e que vai acompanhar a atualidade e ao mesmo tempo puxar o público que vem, né, com eles há anos. O que você diria sobre esse tipo de proposta que eles trazem e essa diferenciação, né, que eles conseguem trabalhar, que é algo único, né, que você precisa fazer para que, entre tantos, se destacar dessa maneira de uma forma universal? Né? Então, é onde entra a verdade do artista. Sandy e Júnior começaram ainda muito crianças. Eles eram o sertanejo mirim. Né? Onde você foi, Maria Chiquinha? Começou com essas músicas sertanejas lá, porque influência do tio e do pai. Né? Eles foram amadurecendo, aí, sem perceber, eles foram pro pop. No final das contas, Sandy e Júnior eram um pop. Né? Artista do mercado pop, mas começaram lá atrás. E o lance de amadurecer é porque eles mesmos foram percebendo que a verdade é que empodera tudo isso. Então eles passaram a falar aquilo que acreditavam. E tiveram 30 anos, digamos assim, de carreira, agora a última turnê deles, né, de 30 anos e tudo mais, foi um fenômeno aquilo. Se eu não me engano, acho que é o capítulo
É o capítulo 6. É o episódio 6, tá na Globoplay. Eles falando ali sobre montando um repertório ao vivo ali, como é montado o repertório que nós chamamos de show hipnótico. Um repertório pensado para fazer a pessoa cantar da primeira música até a última. Como são artistas grandes, eles entraram em contato com um fã-clube para pegar ideias de algumas músicas que tinham que entrar dentro do repertório, né? Então eles montaram ali o formato em W, fizeram tudo direitinho dentro do repertório. É legal você, artista, assistir. Tá? Nem que assina o Globoplay por um mês, mas você vai lá assistir Sandy Júnior, que vai te mostrar na prática esse processo. Desde quando eles eram pequenininhos, de vamos pular, até 4 estações. Você vê que eles foram de músicas de entretenimento, eles foram amadurecendo e foram depois mais pro lado romântico do que pro lado de Você acha entretenimento. que essa estratégia deles foi pensada desde que eles eram pequenos para que eles conseguissem chegar mais velhos ainda com esse sucesso? Ou foi algo que Não, foi acontecendo e eles... É sempre natural. Os bastidores pensam, mas o artista vai sempre acontecendo natural. Ele vai percebendo o que ele precisa. Entendeu? Que nem o nosso Sandy Júnior. Tem grandes gestores por trás. Sim. Grandes pensadores por trás deles. Né? Era uma carreira nacional já. Então, eles entendem. Tô a fim de gravar uma música assim. Eles só sempre perguntam, vai fazer sentido para você, para sua audiência? Acho que sim. Aí, sim, vai levar em consideração, ver se faz sentido, e vai fazendo essa transição de uma forma gradual. Eles não mudam daqui para cá. Senão eles perdem, né? As coisas não acontecem. Então, foi de uma forma gradual. A vantagem deles começarem pequenininhos até adultos, isso foi acontecendo natural e as pessoas não perceberam, às vezes nem eles perceberam. Foram crescendo juntos. Todo mundo crescendo junto. O problema é quando o artista já é projetado, já é adolescente ou já está adulto, na fase adulta, entendeu? Ele tem um tipo de linguagem, ele mesmo muda. Às vezes o cara, quando começou a cantar, ele era solteiro, ele era o cara da zoeira mesmo. Aí passa o tempo, ele conhece alguém e começa a namorar, agora ele não é mais solteiro, agora ele tem um relacionamento. Aí quando ele começar a falar de sacanagem, ele já não está sendo verdadeiro. Porque hoje ele não está mais solteiro. Hoje ele não sai mais sozinho. Hoje Então, ele não bebe ele até também cair tem que ser e vira maleável, né? madrugada com 5 mulheres no quarto. Ele não faz mais isso. Agora ele tem a mulher dele. Ele tem que ser maleável também, né? Ele tem que entender, minha verdade é outra. Entendeu? E começar a mudar devagarinho. Entendeu? Sandy Júnior é um grande exemplo que você usou. Para mim, pop no Brasil nunca teve artista tão forte como o Sandy Júnior. Hoje, atualmente, na minha opinião, pop é o João. Do lado Sim, pop. é. MPB, Kel Smith. Para mim, a voz mais poderosa que o Brasil tem. Acho que precisava ter mais carinho. O Brasil precisava prestar mais atenção na Kel. Porque ela, não é porque é amiga nossa, mas é porque realmente é dos artistas mais completas que temos no Brasil. Tá? Ela canta bem, interpreta super bem, escreve bem. Então só precisa a galera prestar um pouco mais de atenção. Ela já é artista nacional, mas ela merece ser muito mais do que ela já é. Tem mais valor, né? Mais valorizada. Né? João, pra mim é indiscutível. Glória Groove. Daniel, a Glória Groove é um Glória fenômeno. Groove, Né? bicho. Glória Groove. Entendeu? Eu fui no show a da nossa Glória Michael Jackson, Groove. entendeu? Glória Groove é Eu sinistro. e a Tati, a gente ficou deslumbrado, assim, né? Eu acho que foi um show pocket, né? Que foi uns 50 minutos aqui na exposição e a troca de figurino, a performance. Eu gosto muito de história, né? Então a performance que eu vi no palco, Então. eu acho que foi um dos melhores shows, assim, que eu presenciei, É um dos assim, artistas de mais ver, né? completos que nós temos, tá? Cantor, autor, ator, dublador, dançarino. Entendeu? Então, é um artista extremamente completo. Sim, né? A Glória Groove. Luan Santana, admiro muito. Voltando Gustavo pra Glória Groove, o nosso público no Brasil não costumava dar muito mercado, né? Pra esse tipo de artista pop, eu não vou dizer caricata, mas assim, mais teatral, né? E eu acho que isso, pô, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu nos últimos tempos, porque você vê realmente uma performance no palco, né? Não, mas A gente fala muito da Anitta e tudo isso, porque, porra, é um absurdo, é um fenômeno também, né? A mulher tá estourada, é a rainha. Mas, assim, quando você pega um show que é realmente uma... Eu falo muito disso porque é o que me move, né? Que é realmente uma história, uma performance, né? Isso é diferente, né? Na sua parte, quando a gente fala, você desenhar um show, você desenhar uma trilha, Um um álbum roteiro. que um roteiro o cara vai seguir.
Isso faz a diferença pro artista de fato, né? Você ir no show do cara e ver que, cara, aquilo teve início, meio e fim, é diferente, né? Não, é o tal do show hipnótico. Até antes de passar a pergunta, a Glória, ela é uma artista que realmente você consegue ver que ela não conquista o público só já no palco, né? Ela começa a conquistar antes com o posicionamento dela na rede social. Porque os clipes são cinematográficos, os posters são Sim, cinematográficos, a conexão, tem relacionamento, é pensado cada elemento da capa que ela usa e a diferenciação, né, dos lançamentos. Então ela já consegue, é uma artista muito boa, né, que a gente consegue utilizar de base, porque ela já consegue engajar, envolver aquele público até chegar no palco e realmente mostrar aquela performance, né, como se fosse o início de um filme, a sinopse e depois o ápice, né, ali. Então ela consegue fazer esse nó. Então eu também queria que você respondesse essa pergunta sobre essa amarração que tem de início, meio e fim, que não envolve nem só a criação da música e a performance do palco, mas o antes e o depois também, né? Que é importante para que você consiga fidelizar de fato aquele fã. Então, voltando para a estrela, estava na ponta de produção. É onde se discute isso. Não, aqui vai surgindo várias perguntas, né? Então, A gente... É a ponta de produção. Então, é nessa ponta de produção onde vai entrar dentro do estúdio, vai produzir e através desse trabalho no estúdio, onde vai sair o show, vai ser montado o show para aquele novo lançamento, aquela nova turnê. Então, vai ser montado o show e nessa produção que vai ser desenhado todo o show. Tudo Da que primeira à acontece última é fala, detalhadamente pensado? é tudo detalhadamente pensado. Inclusive as interações, né, Os grandes com o artistas, tá? Sim. Os grandes artistas, eles entendem que existe um storytelling, existe um roteiro. Ele sabe aonde ele vai entrar, a música que ele vai tocar, a fala, o que ele vai falar, a parte de ações que nós chamamos, onde vai trocar de roupa. Eles não simplesmente viram do nada, eu vou trocar de roupa agora. Não, existe um momento para trocar de roupa, um momento para chamar um convidado, um momento para falar de tal música, principalmente se for um lançamento, uma música nova. O que normalmente faz? 2 músicas antes, o cara já é estourado, ele já bota no repertório uma história que possa conectar com aquele novo lançamento. Entendeu, artista? Eu acho que tu nunca ouviu falar sobre isso. É amarrar a música do lançamento em 2 músicas anteriores. Então, se você já está lançando uma música X, você já tem sucessos, ou já tem lançado música X, aquelas músicas vai entrar antes, para quando ele chegar e tocar uma narrativa. O público já está meio preparado, né? De forma inconsciente, o público foi preparado para receber aquela mensagem, porque ele já veio falando da mensagem parecida com o novo sucesso que ele está lançando. Então, o que há? Há uma conexão. E, às vezes, o cara nunca ouviu a música, mas vai cantar junto. Vai cantar junto, porque ele a já tá vindo embalado, Tá né? envolvido, a né? premissa da música já está entranhada na cabeça dele, entendeu? Já foi introduzida na cabeça dele. Então, quando o artista começar a cantar, a impressão que você tem é que você já conhece a música, mas na verdade você conhece o tema, não a letra. Mas de uma forma o teu cérebro assimila tudo e na hora que o artista canta a primeira vez o refrão, na segunda vez tu já está cantando junto com o cara. Ah, Bento, mas eu não sou um artista grande, eu só tenho 2 lançamentos. Você vai pegar as músicas conhecidas, que todo mundo canta junto, que tem a história Né? narrativa parecida. Então você já vai preparar a pessoa para receber a tua música. Ela nunca ouviu. Você tá num show, num bar, tá tocando música dos outros, música de terceiros, né, que é o cover. Aí você vai tocar uma música que o cara nunca ouviu. Ele não sabe como é que é, você é um artista desconhecido, tá em projeção ainda. Aí você acredita que naquele momento vai haver uma conexão. Por isso que o cara canta, aí o nego fica olhando pra cara dele de pastel, a grande maioria de julgamento, fica ali julgando, prestando atenção, se a música é boa ou ruim, não há conexão. Tá? Então, para criar uma conexão, artista, você vai colocar uma música sua dentro do seu repertório, tá num lugar onde a galera não conhece o seu som, as 2 músicas antes que você vai colocar no seu repertório, o que você vai fazer? Vai buscar um tema predominante parecido com o seu lançamento, com a sua música. Porque aqui você já vai preparar 2 músicas antes, a cabeça, o sistema límbico do cérebro, do interlocutor, digamos assim, do público que está ali, recebendo a tua música nova. Quando você cantar ela, já é um assunto que já é familiar para ela. Então ela fala assim, puta que pariu. Que música linda é essa que o Joaquim cantou? Caraca, Joaquim, tua história é a minha história. Como é que tu sabe disso? Por quê? Ele já veio preparando o Joaquim antes de... Tudo é uma estratégia, né? Não Tudo tem é jeito. Né? montado. E quem faz isso? O estrategista fonográfico.
junto com o produtor do show, junto com o empresário. Porque quando o que o artista faz? Ele pega um caderno, senta lá a galerinha no estúdio e vai lá botando. Ah, essa música é legal. Porra, não, essa aqui. Porra, essa é maneira. Porra, aquela legal pra cacete. Aí assim que eles vão montando o repertório. O papel do estrategista é pegar aquele repertório, botar em formato em W e ver. Você vai botar O que música é o formato em W? o show em ondas, né? Ele tem pra cima, pra baixo, sobe e termina pra cima, né? Então, Ele tem as não músicas fica lá no lentas, alto o tempo todo, né? só não fica reto, fica enjoado, Sim. entendeu? Ele tem que ter um momento de subir a Tem galera. um momento de reflexão, de subir. Todo grande show você vai ver que é assim, né? E ele hipnotiza a gente mesmo. E quando o artista é novo, é legal você colocar hits, músicas que todo mundo canta junto, que você sabe que aquele local todo mundo vai cantar junto. Entendeu? Porque a pessoa vai cantar da primeira até a última música com você. A impressão que vai dar é que eu faço parte do show, do seu show. Eu não estou ali só assistindo, Sim. entendeu? A sensação que o público tem é que faz parte do teu show. É quase um E karaokê. eu acho que quando Quase um karaokê. a gente vai no show, a Quase um gente quer karaokê. cantar. Eu não entendo da indústria, mas eu quando vou no show, eu quero cantar. Então, Quero levantar a mão pro alto. então, aí se o cara canta só música que tu conhece, tu vai cantar da primeira a última. com Tu fala certeza. assim, caraca, o show do Joaquim, tu viu ele na choperia, tu nunca entrou naquela choperia. Tu assistiu o show do Joaquim, tu fala assim, eu quero saber quem é esse cara, onde esse cara for tocar, eu vou atrás. Entendeu? Aí o Joaquim tá lançando a música dele, voltando no assunto de lançamento. Aí vai botar a música dele no show. Ele simplesmente acha um ponto legal ali e coloca. Aí, sendo que as duas músicas antes da música dele que tá lançando, é um tema totalmente diferente do que é a música dele. Desconectou, né? Na verdade, não assim, gerou a conexão, né? é isso. Entendeu? Aí depois. É dessa muito parte legal escutar sobre isso. porque, cara, só 1,00001 da indústria entende. Sim. Entendeu? O artista independente, infelizmente, até esse momento, não tem a informação disso. E é muito Entendeu? Você não triste vê muita gente a falando gente sobre isso. pensar, principalmente hoje em dia, com o momento que a gente está passando de viralização em rede social, onde só viraliza um trecho da música, que é o refrão, que é a única coisa que as pessoas conhecem, e aquele artista vira um artista de uma música só, na verdade um refrão só, né, porque se cantar inteiro ninguém vai reconhecer, e esse artista normalmente ele se acostuma com aquela fama momentânea e em busca de viralizar vários refrões que não pensam na carreira e até acham que não é necessário ter um trabalho por trás, né? Que acaba negligenciando a própria carreira e o próprio crescimento, achando que conhece muito da indústria por já ter feito sucesso através de algum hit que viralizou no TikTok, por exemplo, e morreu. O que você diria, né, justamente para esses artistas jovens na maioria, ou que não conhecem e não entendem essa importância da indústria e também não entendem a importância de trabalhar a própria proposta e o que você vai se conectar com o público e fica naquela mesmice, achando que, e claro, também, às vezes, sendo prioridade em casas de show, porque tá viralizado, e tirando o papel de artistas que mereciam mais trabalho, e, na verdade, aquele cara tá com uma ilusão gigantesca. O que você acha sobre esse tipo de carreira, a forma que o mercado tá trabalhando hoje em dia? Só um ponto também. Você acha, além de responder a pergunta da Rafa, que esse cara, ele chegou, entre aspas, no auge, sem estar preparado, e é isso que derruba ele, que não consegue fazer ele continuar, não digo viralizando, né, mas continuar se mantendo no auge, é porque ele não se preparou para isso, foi algo que aconteceu num boom do acaso, ou talvez de uma viralização do TikTok, algo assim, e esse fato dele não estar preparado ajuda isso que a Rafa falou? Ajuda, e muito. Porque ele não tem uma base. Né? O artista industrializado, o cara que deixa legado, tá? Vou botar assim, um artista que ele vira mito. Né? O cara que não vai ser um artista momentâneo. Ele vai ter uma carreira longa. Né? E vai, sei lá, vai emocionar gerações. Entendeu? Vai deixar um legado, a música dele ainda vai continuar emocionando gerações e a carreira dele vai continuar também gerações. Porque tem um alicerce por baixo. Um artista que viraliza, na verdade, ele não está fazendo música. Ele precisa entender que a canção dele virou um jingle. O que é um jingle? É de entre 15 a 30 segundos. É uma mídia, é uma propaganda. Então, se só o refrão dele virou, ele é um artista de jingles, pô. Ele é um artista de vários refrõezinhos. Tem 50 músicas aqui na minha cabeça que eu só sei o refrão, né, dessas últimas que são Tem lançadas. problema? Tem, mas não é uma vida longa. Porque aquele jingle vai cansar. Aí, daqui a 3 meses, vai ter um jingle no lugar dele. Ele pode até ter 5 jingles.
mas a carreira dele vai ser uma carreira curta. Se ele não entender, se ele não educar o público dele para prestar atenção no que ele fala. Porque se ele focar só em refrão, ficar, não, minha música viralizou, em viralizar, viralização, né? Viralizar a música não significa que ele vai ser um artista de sucesso para sempre. Só você parar para pensar, gente, não precisa ir muito longe, não. Busca nas plataformas as músicas que viralizaram ano passado. Vê quais dos artistas estão em evidências hoje. São muito poucos. E você vai ver que mais de 200 músicas viralizaram. Mas são 2, 3 artistas que conseguem entender. Às vezes você sabe da música, mas não sabe nem quem é o cara. Né? É por isso que precisa de um alicerce, que a pessoa que está por trás, ou a gravadora, ou o empresário que contratou que o artista está crescendo, vai passar a educar o público dele para prestar atenção na arte dele. Isso aí é onde entra o feat. Porque o cara está estourado, aí pega um cara que já tem um legado. Um cara que já está no mercado, ele não se preocupa com viralização, é sucesso, é diferente. Viralizar não significa que é sucesso. Às vezes o cara usa a tua música para fazer dancinha. Não significa que você, artista, virou. A sua música aconteceu, mas você ainda não. Isso então, é importante também. Lógico, isso é diferente, né? Lógico, é diferente que quando a música acontece, o artista não acontece. Quando aquela música cai, o artista cai junto. Esse cara aqui do feat, ele já deixou legado. A marca dele é importante, vai muito além da canção. Às vezes o cara tem o último hit dele, foi 5 anos atrás. Mas ele é mito. Aí pega esse cara novo, faz um feat com esse cara, com esse artista. Aí sim, já começa a educar o público desse. Olha, eu tô com um cara aqui que é pica, está 10 anos no mercado, estourado no Brasil inteiro, e eu tô chegando agora, vou fazer um feat com ele. Isso é meio que pra... Começa a educar o público daquele artista novo para entender, entendeu? Tipo assim, ó, eu preciso deixar um legado. Aí vai educando o público, entendeu? Vai agregando o público desse e vai educando o público dele. Porque quando ele amadurecer, sair desse lance de viralizar, começar a realmente pensar em deixar legado, sucesso, o público dele já está educado, entendeu? O que acontece com o artista, ele não faz isso. Ele quer viver aquele momentozinho, quer viver aquela coisa, ainda mais artista jovem, como você falou, que está sempre ligado no 220, acha que aquilo nunca vai acabar, não vai parar nunca. Todo grande artista passou por essa onda, estava na ponta, desceu e tem a linha de estabilidade, está estável na carreira, entendeu? Então ele precisa pensar dessa forma. Os que sabem ou que tem alguém por trás que faça isso, aquelas 3 hits dele que estourou, que foi um refrão que estourou, ele vai passar a estourar a música inteira. Sim. Entendeu? Ele vai passar a música virar sucesso, a marca dele ser importante pro público, não só a canção. Porque às vezes o cara vai no show porque conhece uma música do cara, a música dele faz sucesso. E o cara tá no show inteiro e ninguém... Já era. Entendeu? Um cenário que eu enxergo com isso é justamente esses artistas que viralizam e acabam ganhando muito sucesso sem ter uma produção boa, sem ter uma equipe por trás. E isso acaba gerando para os outros artistas de que eles precisam ficar insistentemente buscando algo que viralize, um hit, e fazendo música atrás de música e usando só um trecho da música para que viralize, né? E acha que não é importante fazer esse trabalho por trás. Porque o que a gente vê, né, como pessoas que não são desse mercado e não entendem por dentro o que acontece, é que basta você viralizar que tá tudo certo, não precisa ter uma produção, não precisa ter ninguém por trás, e você vai fazer sucesso, e vai tocar no Brasil inteiro. O que você acha sobre isso que tá acontecendo? Sobre essa visão artística que tá tendo hoje em dia? É aquilo que a gente falou no início. O artista, ele acha que, como ele é independente, ele pode fazer tudo, né? Só que é o seguinte, quando o cara trabalha com esse modelo, tá? Ele estourou uma música que foi gravada no quarto dele. Só que o nome dele está crescendo, a marca dele está crescendo. Ele não vai poder ficar nesse tempo todo. O próprio público vai começar a exigir coisas maiores dele. Que achou legal aquela música. Pô, cara, que música legal, conectou comigo, a mensagem verdadeira, falou comigo. Não importa se é entretenimento, não importa se o cara está falando de cunho social, ou se ele está falando de reflexão, ou se ele está falando de relacionamento, não importa o tema da música. Ele falou a verdade, conectou. Isso acontece muito no trap, né, no hip hop, né? Os caras dentro do quarto ali então fazem o primeiro trabalho e vai. Mas chega um ponto que vai ter que entrar no estúdio decente, entendeu? Ter um produtor fera por trás, ter fazer um audiovisual também, né? Um audiovisual, pô, audiovisual que dura, você é artista, ó, entra em contato com o Projetax. Dos audiovisuais, ó,
É o audiovisual mais foderástico que tem no Brasil. Ah, então procura esses caras. Você está assistindo esse podcast e já sabe quem trabalha com audiovisual. Porque o audiovisual é importante. É muito importante. Mas não é só a qualidade do áudio, é a fotografia. Sim. É a fotografia do Eu acho que clipe é vai fazer a ele ficar história, legal. né? A Eu história, sempre a falo narrativa, assim, você trazer isso. no caso, eu, quando vou trabalhar com a parte de artista, eu tento contar uma história, né? Que é o que eu faço sempre, mas qual é a história por trás do artista? O que ele quer trazer? E a gente vai trabalhar sobre isso. Aí tudo vai ter que fazer parte, né? Tem o cenário, tem a parte da fotografia, como você falou, a direção de fotografia, as cores que você vai usar, o LUT que você vai usar, tudo isso tem que conversar, né? Você tá com a música, como você falou da temperatura do ambiente, né? No vídeo também tem muito isso, né? Se você tem uma música fria, você não vai jogar a temperatura do vídeo uma temperatura quente, né? Com os sons muito saturados. Você vai trazer um ambiente mais frio, para que o cara consiga ver o clipe, ele consiga se sentir aconchegado pela música, né? E tudo converse, né? Então, assim, a música fria, o vídeo também tem que ter tons frios. Tudo tem que conversar, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre esse tipo de planejamento do artista, né? Pelo que você tem falado, realmente preparar o cara para tudo de verdade, né? Desde a estação que ele vai tocar, que ele vai lançar música, desde quais músicas que ele vai fazer o seu audiovisual, desde o show que ele vai preparar. Isso que você falou do formato em W, provavelmente os artistas ou as pessoas da indústria já conhecem, mas para mim é sensacional, né? Eu já percebo isso, mas nunca nessa maneira, né? Então, cara, assim, sensacional. Eu vi uma postagem no seu Instagram esses dias de uma plaquinha da Amazon. O que é isso aí para um cara igual você? Me explica. O que você recebeu? O que aquilo significa? É justamente a plaquinha do backstage, né? É como se fosse um certificado, né? Que você faz backstage da Amazon. É uma honraria da Amazon, então. Uma honraria. E ser membro do Grammy Latino? Diz pra gente, assim, na real, a importância disso mesmo, né? Porque eu acho que as pessoas olham e não entendem quando tá do lado de um cara que é membro do Grammy Latino. Pra quem não entende, né, o que é ser membro do Grammy, é o cineasta ser membro da Academia do Oscar, por exemplo. Meu Deus. O escritor fazer parte da cadeira da Academia de Letras, né, por exemplo. E, claro, eu tenho alguns títulos, né, dentro da música. Mas ser membro da academia, para mim, é a maior chancela que eu poderia receber. Justamente porque primeiro, é um prêmio muito importante. É o top 1 da música, o Oscar da música, é o Grammy. Né? E você ser responsável por escrever artista, também tá ali na parte de votação. Pô, você decide, esse cara vai... Você ajuda, né, na decisão. Você não decide, mas ajuda... votar no artista que provavelmente vai levar o prêmio. Quando leva, tu fala, puta que pariu, meu dedinho estava ali e participei disso. E detalhe, quando o cara já é indicado pro Grammy, o nome dele já vira global. Sim. Novo indicado do Grammy tal. Então já é responsável de tirar um artista daqui para levar ele para lá. Entendeu? E quando recebe o prêmio, o mundo inteiro fica sabendo. Entendeu? Então quando o cara fala, indicado ao prêmio, recebeu o prêmio, pronto, o mundo inteiro. O globo inteiro fica sabendo que aquele artista ganhou o Grammy Latino. Quem é esse artista? Da onde ele vem? Às vezes era o cara da periferia que vem fazendo um trabalho legal. A gente viu alguns artistas... Estourou a música hoje... e arrebentou e agora virou um artista global porque ganhou o prêmio do Grammy. Tipo assim, a marca dele cresceu. Aí começa a fazer turnê internacional. Já não é show só no Brasil. Começa a viajar aqui a América Latina toda, Estados Unidos, vai pra Europa, vai pra África. O artista tem que ter essa ambição também, né, Beto? Tem que ter, mas precisa entender que não é qualquer música digna de prêmio. Não é qualquer artista digno de prêmio. Se você quer ser um artista digno de Grammy, você precisa se comportar como um artista digno de Grammy. Você pode gravar uma música, voz e violão, mas precisa entender que aquela produção, com aquela letra, com aquele comportamento, o vídeo, que também se escreve videoclipe no Grammy, todo aquele trabalho merece um prêmio. E a vantagem do Grammy é que ele dá oportunidade de artistas emergentes. Não dá prêmio só para artistas grandes. Tem a categoria do artista emergente, que é o artista revelação. Sim. E você só vai concorrer com as revelações, entendeu? Tipo assim,
Só artista revelação vai concorrer naquela categoria de revelação. Então, se você pretende subir um degrau na tua carreira, cara, É uma oportunidade de se destacar, né? mas é aquilo que eu falei. Você precisa fazer música digna de prêmio. Se você sonha daqui pra cá numa aceleração artística, né? Quando a gente fala de planejamento do artista, né? Eu vejo muito a Rafa falar sobre. Ela vai falar isso melhor do que eu. Mas eu vejo muito a Rafa falar sobre comunidade dentro do Instagram, né? De Então. gerar uma comunidade. Eu falo isso com os pilotos, eu falo isso com a galera da nossa mídia, mas assim, de fato pro artista é importante. A Rafa vai falar isso, como eu falei, melhor, mas é importante gerar essa comunidade para que o cara esteja sempre preparado, mais ou menos, porque eu falo isso na parte digital agora, não na parte só do artista em si, né? As redes sociais dele também estarem preparadas. Isso faz uma diferença, não faz? Faz. Isso entra no planejamento da estrela. É a última ponta. Promoção. A gente já antecipando as pontas dele. Não, é legal que você prestou atenção, né? Se vocês lembram lá, Sim. desenha a estrela no caderno, vem a proposta do artista, vem o público, vem o planejamento, vem a produção e a promoção. A promoção onde antigamente era o quê? Rádio, TV, jornal, revista, né? Aí com a era digital veio o quê? Vem o YouTube, vem as plataformas de streaming, aí vem e-mails, vem tudo que envolve na era digital, as redes sociais, Rafa especialista. E olha o rolê que o artista independente corta. Ele pega uma tesoura, arranca as 3 primeiras pontas da estrela e trabalha 2. Ele já entra no estúdio, já vai produzindo, logo seguinte já vai promovendo. Ele não tem ideia da proposta artística, ele não conhece o público a fundo, não planejou porra nenhuma, vai só no planejamento, E não tem normalmente planejamento. quando faz a promoção também não tem o planejamento, né? Isso, Só lança a música. Porque a promoção entra dentro do planejamento, tá? O marketing, Sim. quanto vai ser investido e tal, é dentro do planejamento. Hoje, esses artistas, eles não entendem a importância que eles têm e a influência que eles têm na vida do fã, né? Na vida de quem tá escutando. O que eles falam, o que eles fazem, as atitudes dentro da rede social ou no palco, tudo isso influencia na forma não só que ele é visto, mas como as pessoas se comportam, né? Essa questão da comunidade é muito interessante, porque você tá influenciando pessoas. Se você vai na academia, talvez a Mariazinha que te assiste, ela queira ir na academia também, ela queira ir na sua academia, ela queira comprar a roupa que você usa. Então, é uma responsabilidade gigantesca, né, como artista, lidar com essa vida de outras pessoas. E eu acho que você precisa saber como lidar com a vida dessas pessoas, né? A forma que você vai falar, né, a forma que você vai postar, o que você vai postar, o que você vai compartilhar da sua vida, até mesmo... Ô, Rafa, essa gestão de comunidade, o artista, ele faz sozinho, ele consegue fazer isso sozinho, ou ele precisa também de um profissional igual você que trabalha a partir da mídia social, mídia digital dele e você consegue gerir isso para ele? Se ele for fazer sozinho isso, o que você tem que você fala para ele fazer? Um artista, quando ele quer crescer, dificilmente ele vai conseguir fazer sozinho. Porque como o Bento falou no início, ele precisa focar 90% do tempo só na carreira dele. Ele precisa estudar, ele precisa fazer uma aula de canto para melhorar, ele precisa fazer uma aula de dança, ele precisa ir nas turnês, tocar. Em que momento ele vai parar para fazer planejamento de Instagram, por exemplo? Sendo que isso é extremamente importante pela conexão que ele vai gerar com o público dele. E que é o público que tá indo no show assistir ele. Então, se ele não gera aquela conexão, ele tem um palco vazio, não tem ninguém ali. Então, vem uma linha que você precisa seguir. É claro, ele consegue, se ele se esforçar muito, da mesma forma que quem faz faculdade, cursinho e trabalha e quer passar no Enem, vamos supor. Ele consegue se ele estudar muito. Mas é mais fácil tendo alguém ajudando ele. É mais fácil você ter uma agência falando, olha, você precisa seguir isso, isso e isso, eu planejei isso, identifiquei esse ponto na sua carreira, identifiquei que os seus fãs gostam que você faça isso, identifiquei que o ideal é você participar desses tipos de evento e para esses lugares. É muito mais do que postar uma arte no muito Instagram, né? mais, porque é justamente você gerar identificação. E essa identificação gera relacionamento, que gera conexão, que gera conversão. Então, vem, né, uma coisa. Sempre há, né? Mas isso é legal que você falou, porque não é só pro artista, né?
Isso a gente fala do lance da comunidade, é para qualquer profissional que queira Com certeza. estar presente no digital, né? Quando você decide ser uma figura pública, seja um artista, seja um piloto, seja uma marca, você precisa entender que você está lidando e influenciando outras pessoas. Então você precisa saber como lidar. Hoje em dia, o Instagram não é meu. O Instagram não é do Kimura. Você não tem que colocar, é meu, eu coloco o que eu quiser. Não, você está servindo a alguém. Se alguém te segue, é porque ele quer ver o seu conteúdo. Então você tem que servir o seu conteúdo. Não é você que tem que descer Esse goela senso abaixo de do que você quer. responsabilidade é Não. muito, muito diferente, né? Exatamente. Não, esse ponto de ser meu não é. Porque se você botar algo que o Instagram acha que não é legal, vai derrubar aquela foto, ou pode até derrubar Não, o teu Instagram. nem só isso, né? É a A sua gente fala do se público, conecta. né? Às vezes, por exemplo, é uma coisa que ninguém gosta de falar de política, né? Mas, por exemplo, o artista, ele tem um público que gosta de certo lado da política ou gosta dos dois, ou que seja. Se às vezes ele tomar um lado político, aquilo vai atrapalhar a carreira dele, que talvez seja... Então, às vezes é melhor ficar neutro, ou às vezes é melhor tomar um lado. Assim... Tudo é uma questão de fato de estratégia, né? Do senso de comunidade, né? Ó, Eu acho que tudo pra isso que você dizer- falou também O traz lance da muito verdade isso, também né? tá nessa. Pra dizer essa importância, eu faço até uma pergunta. Vocês já viram alguma figura pública low profile? Cara, Não difícil. Eu acho que eu só A não ser conheço o Ken quando você Reeves, já mas é aquele é uma muito figura famoso. pública muito famosa, Quando né? você já é muito famoso e você tem uma carreira estruturada, você não precisa mais disso, porque a pessoa ela vai até Mas você. provavelmente ele não era assim no sozinha. início da carreira, né? A gente Agora fala você vê os grandes marcas, grandes nomes hoje em dia, precisam estar ali se relacionando com o público deles. Precisa falar de marcas. É isso. E às vezes a gente vê isso de artista gigante, né? E às vezes o cara que é pequeno tá querendo se colocar no mercado e não quer fazer isso. Então, É verdade, é. Você precisa botar o rosto, você precisa falar, conversar, porque ninguém se conecta com algo inanimado. Até as próprias marcas hoje em dia estão, né, donos de lojas, estão começando a colocar o próprio rosto para representar essa marca, né? a gente vê muito hoje essa coloca o rosto, humanização, né? exatamente, quando você coloca O rosto artista tem muito disso também. É o que você falou assim, tem o valor dele. E isso é importante. Mas normalmente, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu gosto muito de rap também. Então eu escuto muito Felipe Ret, tudo isso. Tinha uma vertente quando eu comecei a escutar. Hoje tem outra completamente diferente. É o lance do artista que amadureceu junto com o público. Então você vê. Só que hoje eu acho que ele humaniza mais ainda um pouco toda a estratégia dele. E acho que é o artista que eu mais escuto. Então é o que eu posso falar. Isso de humanizar é importante para o artista que está começando também? Ou só para o cara que já está no auge da carreira e já segue? É super importante. E detalhe, ele, na verdade, ele não foi nem de forma estratégica. O artista ele vai se humanizando porque ele vai se sentindo mais íntimo do público. Eu acho que Entendeu? você falou tudo. Ele vai entendendo que o público é como se fosse, não digo nem amigos, mas parentes, entendeu? Ele entende que eu sou íntimo do meu público, então eu posso agir Porque o dessa cara tá ali todo forma, dia na tua casa, todo dia É. no teu ouvido, às vezes nos teus momentos mais difíceis, você vai parar pra escutar uma música e tudo isso. Eu acho que é a sensação do público com o artista é de realmente, cara, esse cara é meu amigo. Esse cara. O artista às vezes não tem isso, né? Ó, voltando a falar, Kel Smith. Olha as redes da Kel pra você ver. Super ela fala a verdade dela, agora o lance do autismo, né, que descobriu e tal. Então ela fala isso com muita verdade. Anitta. Sim. Que é alguém mais íntimo com o público que a Anitta, cara. Com o público dela, entendeu? Sim. O próprio Luan, o Gustavo Lima, os grandões, igual você falou. Né? O Nando Reis. Você já parou pra seguir o Nando Reis? Ver o que o Nando Reis vem falando. E o Nando Reis é um cara que já tá na parte dos coroas, Sim. mas ainda fala com a galera nova, jovem. É super verdadeiro dentro das redes dele. Né? Então, quer dizer, é o lance de você ser íntimo com o teu público. E o Nando hoje, quando você vai no show do Nando, você vai ver uma criança de 5 anos, uma senhora de 90. Não, totalmente. Entendeu? Inclusive, quando eu escutava, eu era um adolescente também, já tinha uma galera que já era mais velha, então. Então, por quê? O cara vai falar de rock and roll e vai falar de amorzinho, sabe? Sem falar que é um dos maiores compositores, né, do Brasil. Eu trato pra mim Nando Reis, Djavan, entendeu? Pô, Renato Russo. Esses caras são patrimônios brasileiros, patrimônios culturais, né? A gente precisa pegar esses ícones, Roberto Carlos, esses grandes artistas, Fábio Júnior, esses grandes artistas como patrimônios culturais, né? Sim.
As pessoas só vê como artista. Tem jovens que não sabem nem o nome desses caras, alguns, né? São patrimônios. Entendeu? Acho que teriam sim que ter uma plaquinha como patrimônio cultural eu do acho Brasil. totalmente também. Entendeu? Porque A gente vai, às cara, vezes, daqui para São Paulo, né, escutando uma série. A gente vai passando por várias gerações. A gente vai escutando Nando Reis, escuta Renato Russo, aí escuta um pouco de Felipe Ret. Também nossa playlist é do funk Universal. ao MPB. bem eclética, né? digamos assim, mas, Totalmente. tipo assim, a tua playlist, você só coloca aquela playlist porque você se sente pertencente àquele estilo, Não, com certeza. àqueles artistas, entendeu? Você se sente E dentro é o que você daquela falou bolha. também, a gente tem várias fases, né? Então, além de tudo, também até fazendo nostalgia, né? De lembrar as músicas que fizeram sentido, né? Olhando agora, assim, o que você vislumbra? É uma pergunta que eu gosto de fazer sempre pra galera que vem aqui no Projecast. O que você vislumbra daqui a alguns anos na sua vida? Já que você hoje já é membro do Grammy Latino, você já faz parte do Amazon Backstage, você já tem lançado artistas já, Uma trajetória fenômenos, bem uma extensa. trajetória maneira. A Kel Smith, eu adoro. Então, o que você vislumbra agora nos próximos anos da sua carreira como estrategista? O que você vê acontecendo? Cara, eu sou um cara, graças a Deus, eu sou um cara bem realizado, né? Porque o meu sonho era realizar sonhos, né? Por isso que a gente se tornou estrategista, o cara responsável por realizar sonhos de terceiros, de outras pessoas. E com isso foi realizando meus sonhos. Hoje, o meu sonho hoje é ver pelo menos, eu sei que é complicado, mas ver as pessoas, os artistas, principalmente os independentes, podendo viver 100% da música deles. Hoje a minha proposta é isso, é trazer esse conhecimento que eu adquiri dentro da indústria para o artista independente, ele ter acesso a esse tipo de informação. Porque existem muitos gurus na internet, mas poucos realmente vivem onde os artistas querem chegar, entendeu? Aquele cara que realmente viveu o que ele quer construir na vida dele. Então, hoje, o meu desejo é poder ajudar mais artistas do que os que eu tenho acesso diretamente a realizar seus sonhos. Então, por isso que eu venho com vários projetos para ajudar os novos artistas a se projetarem, não só novos artistas, também como empresários, gravadoras. É importante início de falar que carreira, você não fala só produtores. com o artista, né? Eu achava também que sempre você era contratado diretamente pelo artista, mas o que você me passa é que Pelo você tem contrário. vários empresários, inclusive empresários de nome também, que trabalham Pelo com você. contrário, eu Né? sou mais contratado por gravadores e empresários do que diretamente pelos artistas. Isso eu nunca ia imaginar também. Porque o empresário que quer fazer o artista acontecer, né? E às vezes também é o que você falou, né? O artista que ele tem um empresário ele tem uma outra visão, né? Outra visão. Daquela gama de que você falou de 95%, às vezes não tem um empresário e o cara não sabe nem, às vezes, o que é um estrategista, né? Então, vou te fazer um convite aqui para você, Lobato, que tá assistindo. Vem a Petrópolis, sobe a serra, vem almoçar com a gente e fazer aqui. Pô, vai ser um podcast prazer, pô. Com o Projecast. Marcelo Lobato é um dos maiores empresários do Brasil. Para mim, é o cara mais disruptivo que tu pode imaginar. Meu amigo querido, lançou Plant Ramp, Pitch, né? Boa. Porra, Marcelo D2. Marcelo D2. O cara, ele, tipo assim, ele soube mexer fora da curva, é o cara que sabe. Essa é a minha galera. Tipo assim, ele não faz da mesmice, ele sempre buscou, sabe? Pô, e todos os artistas que passaram pela mão dele, a Kel também passou pela mão do Lobato, e ele é muito meu amigo. Para mim, dos maiores empresários que nós temos, né, dos empresários que nós temos no Brasil, é o Marcelo Lobato, justamente por ele ter essa mente disruptiva. E quando ele tem uma fala, né, que o artista precisa fazer arte e deixar a parte comercial para o empresário. É uma realidade, isso precisa ser feito dessa forma, né? Só que, infelizmente, a realidade dos artistas não estão preparados Sim. para o empresário, para o Marcelo Lobato entrar na vida deles, por exemplo. Às vezes eles sonham em ter um administrador, mas eles não estão preparados. Entendeu? Às vezes o cara trabalhou tanto tempo sozinho, não digo novo não, que tem pouco tempo de carreira. Às vezes o cara tem 15 anos de carreira, mas ele fez a gestão toda dele sozinho, que ele não está preparado para ser gerenciado. Sim. E às vezes também aceitar o que o cara vai falar, né? Lógico.
Entendeu? Ele já tem a verdade dele, ele já vem criando paradigmas dentro da carreira dele, sabe? Aí chega um cara Ter que quebrar esses paradigmas deve ser uma das coisas mais difíceis. mais né? difíceis, entendeu? Eu, particularmente, Bento, por isso que eu gosto de falar direto com o empresário, a grande maioria. Gosto de falar com o empresário porque ele me entende. Aí o empresário depois vai repassar para o artista e eles dois se entendem. Entendeu? Porque o artista Sim. é mais lúdico e tal, eu já sou um cara mais direto. E normalmente Sou o o cara artista do que tem um planejamento. empresário também, ele já tem um respeito por ele Cara, também. né? e uma curiosidade, voltando lá na minha época de carreira, todo mundo sonha, quero conhecer o artista tal, quero conhecer o artista tal. Eu não queria conhecer o artista tal. Quando eu comecei, eu queria conhecer o cara que fez aquele artista acontecer. Isso é diferente, né? Porque se ele fez aquele artista acontecer, ele faria qualquer um. Entendeu? Pra mim, na minha cabeça, o empresário era o pica. Tipo assim, eu tenho que conhecer o cara que fez o artista tal. O Sim. artista tal tá estourado. Porra, tô aqui levando o disco dele na rádio, ajudando essa música a virar um hit. Mas quem escolheu essa música? Por quê? Essa e não aquela? Por que esse cara olhou para esse artista e falou, eu vou pegar a carreira desse cara aqui? E porque como esse cara tava lá atrás, escondido, que ninguém conhecia, quando bateu na mão desse cara, pum, pau, estourou. Na minha cabeça era esse cara. Eu quero conhecer esse cara. Cara, falando Então, sobre... por isso que foi crescendo, Sim. né? 90% do meu network é as pessoas que fazem o mercado. Eu sou o cara dos bastidores, sim. Entendeu? Poucos artistas sabem quem é o Bento, mas bastidor, todo mundo sabe quem é. Entendeu? Isso é Então, por isso importante, que né? agora estou trazendo esse conhecimento para o artista independente. Ele precisa ter acesso, você artista independente precisa ter acesso como a indústria funciona. Senão você não vai fazer parte da indústria. Se você não souber como o mercado da música funciona, você nunca vai fazer parte desse mercado. Sim. Porque não tem como você ter sucesso em algo que você não conhece. Né? Então o cara fica 20 anos, não entende, tá com 50 anos do ostracismo, entrando em depressão, pensando, porra, tô com 50 anos, nada aconteceu na minha vida. Por quê? Você canta bem, dança bem, toca pra caralho, tem uma banda foderástica. Mas não conhece o Bentinho. Não Não conhece conhece o Bentinho? o mercado que você faz parte. Ele só deduz. Vamos fazer um trabalho aqui então agora. ó. Vamos. Eu lancei agora a minha primeira música de rap. Quero ser um artista do rap. Aí eu te procuro e falo assim, cara, eu sou do meu jeito, não quero mudar muito, mas o que você faria um cara que tá começando, que tá te vendo agora aqui, lançou uma música, tem um pequeno, vamos supor, mínima audiência, o que você indicaria pra esse cara fazer, assim? Eu sei que você vai falar, não vou revelar meus segredos e tudo isso, mas, não, me dá uma base aqui, cara. Qual é um norte que eu seguiria pra poder ser, talvez, esse cara que você falou, Primeiro artista de legado? Primeiro de tudo, se chegar seu trabalho pra mim, é ver se você está preparado pra ter sucesso. Também tem isso, né? É, tem um cara que nasceu pra ser artista e vive a vida inteira. E tem outro que nasceu pra ser astro. Não tem problema nenhum. Você é um grande artista, mas tem outros que nasceu pra ser astro. E muitas vezes esse astro tem menos talento que você que está aqui assistindo um podcast. Às vezes o cara não é tão talentoso, mas tem uma premissa nele que vai transformar ele num astro. E o outro extremamente talentoso, ele vai ser só artista ali, sabe? Não vai ser Pra eu dar certo, estouradaço. talvez só se eu nascesse pra ser astro, porque a Não, premissa do qual é a talento... premissa? Primeiro de tudo, medir o seu talento. Pelo menos ter um mínimo de talento para ter um Sim, viés. claro. Né? Vou ver. E eu preciso conviver contigo algum período. Tipo assim, te conhecer melhor algum período. Porque eu não tenho como falar que a fulana de tal vai ser a mulher da minha vida se eu não namorar ela primeiro e depois casar. Se você conhecer uma mulher em 3 meses tu casar com ela e 2 anos tá separado. Muito raro dar certo. Sim. É só nesse tempo que tu vai conhecendo e É depois difícil, e já né? tá casado. Então não tem como fazer isso com um artista, entendeu? Então, sim, é preciso ter um tempo de relacionamento pra gente ver até onde você aceita ser, igual eu falei, gerenciado, administrado. Se você já vem com uma verdade muito raizada, e tem que ser a sua verdade, aquilo que você também é muito quer, difícil, então não né? precisa de mim. Claro. Primeira coisa que eu pergunto a um artista é: você quer fazer do teu jeito ou do jeito certo? Isso é diferente, né? Se você quer fazer do teu jeito, tu não precisa de mim, de mais ninguém. Se você quer fazer do jeito certo, beleza. Então já dá para começar. Então não tem como chegar para um artista de primeiro ato e falar, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Tem que fazer isso, isso para ele se tornar um artista de referência.
Vou te explicar aqui que existe uma pirâmide também, artista, anota aí. Existe uma pirâmide com alguns andares nessa pirâmide. A base da pirâmide é o artista aspirante, é o cara que aspira a ser artista, que está pensando em ser artista, Sim. está querendo montar pô, uma bandinha, pensando, começou a tocar instrumento. O maior número de artistas que existe é acima vem o artista amador. É o cara que não vive 100% da música. Ele é até bom, toca pra cacete, tá, banda maneira, canta muito, mas ele não vive 100% da música. Ele trabalha numa farmácia, trabalha numa fábrica, em algum lugar ele só toca final de semana. Ele pode tocar muito, mas na indústria ele é como amador, porque profissional é aquele que vive da música, a parte de cima. Aí vem o profissional, acima do amador. Aí a pirâmide já vai afunilando. Aí vem o profissional. Dessa galera toda, são poucos que são profissionais. É o cara que vive 100% da música. Não importa se ele vive de R$200 por mês ou 200 mil. Ele vive como profissional, é 100%. A indústria encara o cara como profissional. Ela já começa a ficar de olho porque ele vive 100% da música. Então, provavelmente, já está preparado para passar para o andar de cima, que vem o artista referência. O que é isso? É você ser referência no seu mercado. Quando alguém fala, não tem um nome, eu conheço. Pô, esse cara é bom. Pô, essa banda é foderástica. Essa banda, isso, aquilo. É quase o andar de cima que vem uma celebridade. A celebridade é o cara que tá famoso agora, a banda que estourou agora, a música dele tá bombada agora. Mas isso não significa que ele vai passar para a ponta de cima, que é um mito. Então a indústria começa a prestar atenção no artista quando ele já é um profissional. Sim. Que ela já entende que ele já está preparado. Então, quando o cara chega para mim, quantos anos que eu toco? 10 anos, mas ainda tem premissas de amador, não tem o que eu falar para ele. Ele é amador, mesmo tendo 10 anos de carreira. Aí chega a Rafinha, quantos anos tem de carreira? 2 anos, mas você vê que ela é toda organizada, planeja tudo, desenha os lançamentos, tem ideia do que ela quer, ela tem ideia de onde Já ela tem a está. proposta que você falou, né? Ideia de onde ela quer chegar. Às vezes o artista ele tem ideia de onde ele quer chegar, mas não tem nem tem ideia de onde ele está, entendeu? Eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui, e eu sei que preciso fazer isso para chegar até aqui. Eu falei, porra, essa tá preparada. Essa tá preparada para ouvir o Bento falar. Então não é pra todo mundo, então, né? Cara, infelizmente, não é para todo mundo. O artista ele precisa entender, eu mereço ter esse conhecimento. Eu vou aplicar esse conhecimento. Se você tiver isso, aí sim você está preparado. Sim. Entendeu? E entender que no momento que você fizer uma escolha, toda escolha tem uma consequência, seja boa ou ruim. Toda escolha tem uma consequência. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas, vai precisar quebrar, principalmente crenças, né? Quebrar paradigmas. O artista não quer, às vezes ele está naquela ilusão, naquele sonho, sabe? Sim. Vivendo lá em Marte, sacou? Sendo que tudo que acontece no mundo real é aqui. Porque se você não for profissional, o mercado vai te atropelar como um rolo compressor. Ele vai te passar por cima sem perdão. O mercado, infelizmente, é assim, não é culpa do mercado. Ele é um rolo compressor que não para nunca, ele está sempre girando. Aí tu marca bobeira ali na frente e ele vai te passar por cima. Entendeu? Então, o artista ele precisa estar preparado para falar comigo, para o empresário. Não adianta ele vir com a ilusão, com uma ideia de que tem uma banda legal, ele canta muito legal, se ele não estiver preparado para isso. O Marcelo Lobato não vai pegar um artista que não esteja preparado para ser gerenciado. Entendeu? Não está preparado para ouvir um cara desse de mercado, entendeu? Porque o artista já está enraizado com algumas verdades dele. E o problema é que a grande maioria carrega um mito, né? Que o mercado é isso, que o mercado é aquilo. Bota a culpa no mercado, bota a culpa que o mercado tá banalizado. Se não fizer isso, não fazer sucesso. Não tem nada a ver. Música boa, se a música é boa, que eu digo assim, legal pro teu público, você fala diretamente com o teu público, vai fazer sucesso. E não precisa ficar nessa baboseira de falar besteira o tempo inteiro. Não tem necessidade. Música de sucesso não tem necessidade disso. Entendeu? Só basta a música conectar com as pessoas. E para isso você precisa entender teu público. No momento que você entende teu público, você vai escrever para eles. Você vai falar a tua verdade, escrevendo, conversando com o teu público. O artista tem que querer também, né? Oh. Isso é fundamental, né? Não, com certeza. O artista, ele quer. Todo artista quer ser famoso. Ele já nasceu artista porque ele quer aparecer, ele quer estar no palco. Entendeu? Ele nasceu querendo, só que nem sempre está podendo, entendeu? Sim. Então, se ele quer para poder chegar até aquele lugar, ele precisa entender que ele está maduro bastante para receber
entendeu? Orientações de quem já vive. É como passar de que ele fase quer no viver. jogo, né? É Ele como tá- Isso aí, entendeu? Ele tá muito fera nessa primeira fase. Mas vai evoluir o nível, né? Ele precisa Então, saber ele jogar um precisa ir jogo atrás de conhecimento. de conhecimento. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa buscar, mas também conhecimento verdadeiro, né? Por quê? Cara, eu aprendi muito cedo com meu pai. Meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe. Ele falava uma coisa pra gente que era porra, uma coisa que eu guardei pra minha vida, eu era adolescente. Só aceite conselhos de pessoas que estão onde você deseja chegar. Ah, isso também é um lema na minha vida. Porra, chega um guru falando tal coisa. O artista sonhando, ansioso porque as coisas aconteçam rápido. Não existe atalho. O artista que promete atalho foge que você vai ser comido pelo lobo mau. Não existe atalho. Existe aceleração. Você acelerar um processo. Mas atalho não existe. Ele promete atalho, foge. Tu acelera, mas tem que passar por todos os passos. Isso aí. Tem etapas. Tem como acelerar. Mas não tem como você cortar Pular uma caminho. delas. Não tem. Todo artista que tenta cortar caminho, ele vai ficar girando, vai ficar girando. Porra lá, vesti X, o cara me enrolou, voltei aqui pra trás. Não foi o cara que enrolou, ele quis cortar caminho. E não existe caminho nessa história. Entendeu? Então a grande maioria da galera, eles precisam saber o quê? Ah, chegou a informação de Joaquim. Joaquim tá falando tal coisa aqui. Quem é esse Joaquim? O que esse Joaquim já fez? Quais são os cases desse Joaquim? Faz sentido o que ele está falando? Você precisa fazer um grifo porque um conselho ele pode alavancar a tua carreira ou afundar ela de vez. Então você precisa prestar atenção quem você ouve conselho. Isso é totalmente, né? E não só pra artista, né? Isso é pra vida, né? Não, isso é pra vida Tu vai, inteira. às vezes, pegar um conselho de relacionamento com a pessoa que nunca teve um relacionamento bom, todos os relacionamentos dela foram frustrados, ela vai te dar um conselho se Cara. você seguir aquilo ali. Que know-how aquela pessoa tem pra te dar um conselho. Então, assim, Pô, um isso é show, geral. esse dia passou pra mim um guru falando sobre venda de show. Fiquei olhando assim e falei, cara. O cara nunca vendeu um show na vida. Não, pode ter vendido pra barzinho e tal. Pô, legal. Mas uma coisa é você ouvir um cara que compra e vende. Você não tem que só entender o cara que vende o copo. Tem que entender a mentalidade de quem comprou o copo. Eu sou comprador e vendedor de show. E show pequeno não, médio e grande porte. Show para um menorzinho, 5 mil pessoas. Entendeu? Como é um cara desse? Porra, vender show é isso. Fazer uma turnê é isso. Não é o que esse cara tá falando. Sim. Aí o artista compra um curso de um cara desse, aí não dá certo, ele fica frustrado. Aí começa a duvidar de todo o resto. Entendeu? Mas por quê? Ele não viu a procedência daquilo ali, sabe? Ele não prestou atenção. Pô, esse cara realmente faz isso? Esse cara, como é que ele tá me ensinando a vender show? Deixa eu ver se esse cara já trabalhou com isso, deixa eu ver o que ele já vem fazendo sobre dentro desse mercado. Ele pode prometer. X de shows num barzinho. Beleza. Isso é fácil. Chega aqui na choperia e fala com o cara, ó, meu cachê é X, deixa eu tocar aí. Ele vai abrir espaço para você tocar. Outra coisa é você fazer show à vera. Entendeu? Você sair do barzinho. Você, artista, também tá viciado em barzinho. Tem artista que tem 10 anos, que chega na gente, o cara tem 10 anos de barzinho, cara. 10, 15 anos de barzinho. Barzinho é só o começo. Barzinho é uma fase da sua carreira. Você não pode usar o barzinho para sempre. Você não tem que pular ele, mas tem que passar por Tem ele. que passar por ele, mas não tem que ficar ali preso naquilo ali para sempre, cara. Tem artista que fica 10, 15 anos tocando em barzinho. Aí tu vai ver o cara, um talento, que já era para estar no palco, sabe? De médio e grande porte. Ele tinha que estar tocando ali para 3 mil, 10 mil pessoas. Ele está tocando para 150 ainda, não tem problema nenhum. Se você é um artista embrionário, se é um artista que você está sendo introduzido no Você tem que mercado. vislumbrar isso também, né? Então, igual você falou, tem que deslumbrar. Mas sabe o que acontece? O próprio artista não acredita nele. Porque ele prefere ter garantido ali os R$600 tocando naquele barzinho a vida inteira do que tentar ganhar 1.500, 2.000, 3 pau, 4 pau em outras casas. Se ele é bom pra caralho, ele não tem que estar mais tocando, concorrendo um palco de um artista que tá aqui começando junto com ele. Sim. O cara tem 10 anos que eu tenho cachê. Ah, o barzinho lá só me paga 300 prata. Porra, tem um Joaquim que tá com uma banda que vai fazer 6 meses e tá recebendo o mesmo cachê com ele que tem 10 anos, cara. Porra, ele tem que chegar e falar o quê? Porra, eu não sou mais desse aqui. Eu sou o cara agora que recebe 1.500. Aí você vai procurar barzinho que 1.500 vai concorrer com os caras de 1.500. Aí vai chegar o ponto que você já vai passar para 3. Aí esquece. Tu não vai concorrer pensar mais no artista de 1.500. Você vai começar a pensar
em categoria. Mas sempre olhando na escada, né? Isso, precisa se comportar como um cara, precisa ter uma rede social bem trabalhada. Mas ele eu precisa acho de que... um marketing bem feito, aí você vai merecer os 3 mil. Eu acho que isso é uma síndrome dessa nova geração, cara. Pode acontecer isso sempre, mas pô, eu vejo pelo meu lado também da parte do vídeo, né? Tem um cara que o cara cobra R$200 pra fazer um vídeo. Tá tudo bem, mano. O cara começou, isso é normal, acontece com todo mundo. Mas você tem que procurar evoluindo. Aí às vezes não. Aí às vezes o que acontece, o cara começa a melhorar, ele começa a evoluir, mas o preço de cobrar barato tá impregnado nele. E aí ele vai começar sujando o mercado, cobrando mais barato em tudo. Eu acho que isso é muito esse lance de, talvez, de tentar pegar atalho para chegar mais alto, mas o cara não entende que ele gerar valor sobre ele é muito mais importante do que ele talvez subir uns três degraus da escada de maneira errada, né? Então, assim, ele tá lá no alto, mas tá cobrando um valor que não condiz com onde ele tá. Ele não gerou valor sobre ele não gera a receita que ele merece receber e ele não consegue sair disso nunca. Isso acontece também com a parte do artista, né? De música, né? Não só com o meu ramo, eu acredito. E isso eu acho que é uma coisa que você faz também, né? Muito, muito, muito bem, né? Pelo que você falou, né? Quando você traça a estrela, as pontas, né? A gente tem um processo que acelera em 6 meses que demoraria 10 anos. É Isso fato. Por isso, quando você é contratado do grande empresário, tá 10 anos de carreira, em 2, 3 anos, no máximo, dependendo do empresário da carreira, você é o grande fenômeno no Brasil. É dinheiro. Dinheiro é uma das premissas, mas não define. Eu já vi pessoas gastarem milhões e não chegarem em lugar nenhum. E pessoas investirem bem pouco e acontecer. Entendeu? Por quê? Tem um planejamento por trás, o viés também de mercado, quando o cara atua, né? E tudo mais. Então, o que o artista ele precisa ter noção é, primeiro, igual o ponto-chave. Onde eu estou, aonde eu quero chegar. Se define disso. A gente chama isso de roadmap dentro da indústria. A gente pega, desenha o ponto A, aí aqui faz uma seta sempre crescendo, né? O ponto B, colocamos aqui, dividimos no meio. A parte de cima desse papel, da cartolina, nós vamos colar post-it dizendo o real do artista agora. O que ele é agora, o que ele tem agora, o que ele está nas mãos dele, o que é o artista agora. Na parte de baixo do ponto A, como seria esse ponto ideal de partida? Aí no lado B, na parte de cima aqui, vamos colocar o que ele deseja, o que ele quer conquistar em cima. Embaixo nós vamos botar meta, prazo e profissionais envolvidos naquilo. É o ponto A, o ponto B. Legal. Entendeu? Isso é, ó, cabecinha explodindo, voando sangue do teto. E esses métodos que você utiliza funcionam só para a área da música? Não, ou você acha que dá para reajustar? Qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Não importa se você é músico, eu cantor, penso se aqui você pra é mim também. empresário, entendeu? Pô, você que tem a mente empreendedora, quer investir em algo, quer se projetar em algo, faz isso. Entendeu? Eu acho que você falou foi fundamental. Eu gosto de... Chega uma hora aqui no podcast que eu sempre falo pro convidado imaginar agora um cara que tá começando, um cara que admira você, um cara que... Eu gosto de pegar o cara que tá começando, né, na música. E qual é o conselho que você daria para esse cara? Claro, pensando em tudo que você falou, que o cara tem que ter o talento e tudo isso. Qual o conselho que você daria para esse cara sair do artista que ainda tá lá, não é um cara profissional, um aspirante, para chegar até o ponto de mito? Qual o conselho que você daria para esse cara? E ele tá no início de tudo, pensa que ele não tem empresário, não tem nada. Qual o conselho que você daria para ele? Primeira coisa é acreditar nele. Que o sonho é dele, só ele entende o tamanho do sonho dele. Não deixar ninguém derrubar isso. Porque se ele nasceu com o dom de ser artista, é porque ele tem um propósito. E só precisa entender que o propósito é eles. E só vai entender se ele desenhar a carreira dele. Se ele não fizer uma planta da carreira dele, ele não vai entender por que ele é artista, ele não vai entender por que ele está ali, ele não vai entender aonde ele quer chegar. Imagina a carreira de um artista como se fosse um prédio. Esse planejamento de início é a planta baixa. É o que o engenheiro faz. Quantos metros quadrados, tamanho do banheiro, tamanho do quarto, tamanho da sala, desenha tudo. Aí vem o arquiteto que vai dar vida àquilo. Aí depois vem o decorador que vem mostrando como vai ficar, né? Então, o artista que está começando, que deseja um dia se tornar astro, primeiro de tudo, ele precisa pensar como um astro.
Não é sonhar ser astro, é pensar como um astro pensa. Porque mesmo no início de carreira dele, ele vai com o pensamento de ser astro. Tem uma entrevista do Luan Santana, não lembro aonde eu vi. Não sei se você vai achar no YouTube, mas talvez ache. O Luan Santana fala uma coisa que ele era novinho. Ele falou assim, tinha 2 escolhas na minha carreira. Uma era eu ser animador de festa ou ser astro. Eu escolhi ser astro. Então eu fiz tudo para me tornar astro. Desde as músicas que eu escolhi no repertório, treinei para ser um artista astro e procurei pessoas que me transformariam em astro. A grande maioria dos artistas querem ser astros, mas vão ser animador de festa por vida inteira. O fundamental desenhar a carreira, né? É fundamental. É fundamental. Você está começando algo. É igual você montar um negócio. A tua carreira é um negócio. Você não vai chegar, pô, gostei daquele ponto, vou montar uma padaria e amanhã vai fazer pão. Não é assim. Você precisa entender como é o mercado de padaria, ir pro Sebrae, procurar o Sebrae, fazer um curso lá de como montar uma padaria, como montar um negócio X. O Arvin falou, pô, serve para tudo? Serve para tudo. Então, se pegar um básico, uma cartolina, ponto A, ponto B, cortou no meio, minha realidade agora, como deveria ser minha realidade ideal. Por quê? Se você está vivendo isso aqui, você vai trabalhar para a tua realidade mudar. Porque não tem como você chegar no lado B se a tua realidade não tiver desse jeito para você andar até aqui. E botar metas, botar prazo. Entendeu? Pô, daqui a 1 ano eu quero ter tal coisa. Daqui a 2 anos eu quero ser tal coisa. E para mim chegar aqui, como eu vou fazer isso? Eu acho que... Precisar de alguém aqui, precisar... Agora eu não posso. Mas vou juntar um dinheirinho aqui, ó. Eu faço um cachezinho de R$600. Vou tirar aqui R$150 do meu cachê todo mês, porque ano que vem eu vou tirar X e vou contratar um Beltrano para me ajudar a chegar nesse ponto. Tal coisa. É assim, o artista, cara, ele não pensa dessa forma. Quem fala em performance hoje tem que falar em meta também, né? Tem que falar em As meta. duas coisas não andam Tudo separadas, é né? meta. Tudo é meta. Se você não construir uma meta, é só um sonho idealizado. Se não tiver meta, não há realização. E o que você diz para quem quer ser como você? Quem te olha, quem ama os bastidores e quem não tem ainda esse conhecimento ou esse networking que você tem, mas que deseja chegar aonde você está. Então, a vantagem de chegar onde eu sou é que é treinável isso. Eu não nasci sabendo. Fui treinado. Então, o meu conhecimento, o estrategista, ele é treinado. Então, precisa querer. Né? Posso fazer um jabazinho aqui? Pode? Pode, Estou para lançar um curso de estrategista, formação de estrategista fonográfico. Legal. Aqui eu acredito que no país não tem igual. Não é puxando saco para mim não, artista. Mas eu acredito que não tem igual. Porque é o que realmente que eu aprendi desde cedo, que eu vivo hoje. Não é só suposição, são realidades, entendeu? É onde eu vou trazer, ó, esse artista foi feito desse jeito e aconteceu por causa disso. É assim que vê um artista, assim, o olhar de talentoso, ó, esse cara vai virar, acho que já aconteceu reuniões de empresários, do cara falou assim, Bento, eu tô com uma estrela. Cara, tu tem que vir aqui no escritório que eu tô com uma estrela, esse cara vai ser a estrela. Aí tá lá, a estrela, e o outro cara que ele não deu muita atenção. Aí eu vou lá e converso com a estrela. Aí eu chamo o cara que ele... o lado B do disco. Aí eu falo com ele, esse cara aqui é a estrela, aquele lá não é. Não, mas ele canta pra caramba, tem não sei quantos mil seguidores, isso aqui lá, as músicas dele estão assim, tal. Esse cara aqui é o astro. Esse aqui, ele vai fazer barulho, mas não vai ser astro. Ele vai ter vários números, vai ter seguidores pra cacete, mas duvido ele botar 200 pessoas numa arena. Não vai. A audiência dele não vai em show. E que vai encher teu bolso de dinheiro e botar esse cara arregaçado é show. Tem que ter o feeling também, né? Aquele ali não tem tantos seguidores, não tem tantos números, mas a audiência dele vai em show. Aprenda a prestar atenção. Porque se teu artista tem muita audiência, procura saber se a audiência dele tem hábito de ir em show. Porque às vezes o cara pode ter hoje a gente tá no mundo... 1,5 milhão de seguidores, mas espalhado no Brasil, 220 milhões de habitantes, 27 estados, mais de 4 mil municípios espalhados. Cara... hoje a gente tá no mundo muito que o cara acha que ter seguidor às vezes o cara determina o valor do cara, e não é assim, né? Já teve artista, agora tá estourado. O cara tá lá 100 mil seguidores. É o básicozinho, é legal. Aí eu fui ver, esses 100 mil seguidores dele tava
concentrado numa única região, num município. Eu falei, esse cara vai estourar. Porque o município dele é de 400 mil habitantes, o cara tem 100 mil seguidores, um quarto do município sabe quem é esse garoto. Se fizer um trabalho, vai abrir uma espiral. Tu vai fazer um trabalho nesse município, vai com municípios vizinhos, em 6 meses esse garoto ganhou esse estado. O que aconteceu? Em 6 meses ganhou o estado. Entendeu? A banda chama MC6. Ela é de Piúma, de Espírito Santo. Em 6 meses, os caras compraram um ônibus, palco, estruturaram a banda do cacete. Não estão estourados na internet, esses burocratas não são numerados, mas é astro. Se tu olhar esses caras, bicho... E na hora que acontecer também na parte nacional, Pedro, eles fazem a mesma coisa, né? Na época entrou em contato com a gente, ele estava extremamente desanimado. Então foi só um toque, um estalo de falar. Vocês nasceram para ser astro. E não é só a visibilidade, é o retorno. É o retorno. O mercado te considera você um bom produto quando você tem ROI. Sim, total. Investimento com retorno. Entendeu? Então é uma banda que hoje toca virado no Siri, tem uma estrutura do caramba, vive de show, é uma banda de sucesso hoje, mas as redes sociais não são só fortes, porque números não definem. Outro cara, Alex Cohen. Alex Cohen é mentorado meu, amigo meu pessoal. A gente falou de cantora, eu falei da Kel Smith, né? Cantor é o Alex Cohen. Alex Cohen. É o cara mais versátil, mais pica que pode imaginar no palco, é o Alex. Já tem o público definido Canta também, né? muito, é fera, ele não tem números estrondosos nas redes sociais. Mas é um cara que vive muito bem e viaja o Brasil inteiro, tá sempre com a agenda cheia. Dirigi agora o último DVD dele, estamos juntos na festa, DVD lindo, né? É um artista que, na minha opinião, também precisava que o Brasil prestasse atenção. Entendeu? Porque ele é um dos artistas mais completos. O cara é músico, compositor, canta muito, tem um carisma gigantesco. Um cara muito influente dentro da música, todo mundo conhece ele. E eu acho que o Brasil precisa prestar atenção nesse tipo de artista, sabe? Alex é esse exemplo, é um cara que vive bem da música, faz show virado no Siri, um compositor extraordinário, um performance incrível. Não estou falando só porque eu amo ele, eu gosto dele, entendeu? Eu sou um cara que eu tenho um carinho, amo o Alex de verdade, tenho um carinho muito grande por ele. É um cara que vive bem, isso pra mim é sucesso. Se você não conhece, procura Alex Cohen, você vai ver o trabalho que esse cara faz, entendeu? E a gente fica pensando, mas por que ele não está estourado? A questão é que o sucesso ele é muito relativo. Na minha opinião, o Alex já é um mito. Ele já é um cara que já está na ponta da pirâmide, só que para o público dele. Isso não necessariamente ele precisa ser popular para todo mundo. Isso que eu acho que a gente precisa entender. Entendeu? Isso você é fundamental, precisa ser né? astro para a tua audiência. No momento que você é astro, a tua audiência te encara como um astro, você vai ser astro. Entendeu? O que vier depois disso, quando a bola estourar depois disso, aí, bicho, aí é porque as coisas foram aumentando e tal. Cara, mas você tem que pensar, eu tenho que ser astro para minha audiência, igual eu falei da MC6, entendeu? Então, quer dizer, é uma banda pequena que hoje tem uma estrutura do caralho, pequena que eu digo assim, não tem muitos números, Sim. agora já tem, lógico, mas é questão de estratégia. A gente pensou, falou assim, pô, vocês estão aqui com esse número aqui acumulado numa região, pô. É fácil. Cara, é um quarto, cara. Um quarto do Brasil sabendo que é o Kimura. Não. Imagina, um quarto do município sabendo que é você. Tu tá no shopping, nego vai te rasgar naquele lugar. Porque um quarto de pessoas Sim. sabe quem é você. Entendeu? Então eu falei, porra, aí é uma banda que botava fácil 1.500 pessoas numa arena, entendeu? A R$70 o ingresso, cada 1.000 dá 70 mil. Sim. Entendeu? 105 mil num show para 1.500 pessoas. É Cara, absurdo. Cabecinha explodindo. 1.500 pessoas, tu fazer 105 mil. 10 shows desses por mês, tu faz 1.500.000, cara. 1.050.000. Sim. Virou uma banda milionária fazendo 10 shows por mês. Numa audiência na tua região, entendeu? É isso que os caras não entendem. O artista, isso é planejamento artista. Então, às vezes, você tá pensando, preso num barzinho, vamos supor, Joaquim, toca em 5 barzinhos, os barzinhos dão em torno de 100 pessoas.
Se essas 100 pessoas vão no barzinho do fulano para assistir o Joaquim, já tá na hora do Joaquim arriscar. Eu vou fechar com um barzinho maior que eu tenho, que eu toco, cabe mais 500 pessoas, e vou promover o meu show naquele bar ali. Pagou 10 contos de ingresso, já tá ganhando mais que os 5 cachês junto, cara. Entendeu? Pô, se a tua audiência está disposta a pagar R$30 no ingresso, que é micharia, 30 conto, botou ali 500 pessoas, são 15 mil. Sim. Entendeu? Se tu fechar ali um show por mês, tocando uma vez por dia, já tem um salário de 15 O cara pau. tem que saber a hora também que ele tem que passar a próxima fase. Porra, ganhar dinheiro com música não é difícil. Eu falando isso aqui parece fácil, né, artista? E é. Só entendeu? tem que planejar, né? É só precisa planejar e ter atitude, sacou? É ter atitude. Às vezes o cara tá, igual eu falei, toca em 10 barzinhos, paga ele 600 conto, dá 6 mil. Às vezes é melhor ele tocar num bar, só que ele vai ganhar 2 vezes e meia. Sim. Porra. Eu acho que... A se explodir na artista. Presta atenção Isso no é uma dentinho. verdadeira aula, né? Como uma faculdade. Eu vejo que se deixar aqui falando, a gente vai até falando. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente falou muito bem aqui, né? Você falou sobre a parte das estrelas, né? Você falou sobre como... Serve ele, por favor, Rafa. Como os artistas... eles precisam desse planejamento para crescer. Isso foi assim... fundamental. Eu acho também que as pessoas não valorizam também onde você chegou também, e por isso eu comecei o podcast com essa pergunta, né? Qual é a canja que você tem para falar com o cara que você realmente pode mudar a carreira dele? Então, é entender realmente que você sabe o que tá falando, né? Então, cara, foi um prazer ter você aqui. A gente fala muito, eu e Rafa, de você, né? Pra quem não sabe, o Bento é pai da Rafa. Rafa é menino. Eu roubei a Rafa dele, né? Tirei do marketing dele, trouxe pra trabalhar na Projetax, mas assim, é um prazer ter você aqui, é um prazer saber também que você confiou no nosso Projecast. Você é um cara de nome, então para mim realmente é um prazer ter você aqui e conversando com você. Eu tenho certeza que se eu que tô aqui, tô quase lançando o meu show, tu imagina os caras que são artistas estão escutando isso. Mas muito obrigado mesmo, Beto. Foi sensacional. A gente ficou aqui algumas horas conversando e realmente você mostrou que você sabe o que tá falando, que não é guru, né? Então eu gosto de ter gente igual você aqui no Projecast. Então, para mim, realmente é um grande prazer. Sempre é um prazer te ouvir falar, né? Eu cresci suspeita, já né? ouvindo, eu sou suspeita a isso, mas eu também devo muito a toda a carreira que eu construí a ter sido guiada, né, por esse cara. Ainda tenho muita sorte por isso. E por mais que muita coisa eu já ouço há muitos anos, é sempre muito bom ouvir de novo, porque é uma aula de vida. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma honra poder te entrevistar aí pela primeira vez. Eu que me sinto honrado. Fazer com que a sua história, que eu acho também que deveria ser mais conhecida, e que toda essa história que você tem construída desde os 14 anos até hoje e passou por muita coisa, acho que vale muito a pena que as pessoas ouçam e aprendam com tudo que você viveu. Obrigada aí por compartilhar um pouco disso com a gente. Oh, minha filha, me emociona. Não vai chorar não, hein? Tem que segurar, né? Vem na garganta, mas a gente segura. Porque a Rafinha também é um case, né? Vendo ela A Rafa é fenômeno, gente. Pra quem não sabe, a Rafa é fenômeno. Já, né, na área dela e tal. E, cara, eu que agradeço, me sinto honrado. Eu não vou em muitos podcasts, tô convidado o tempo todo, eu não vou porque eu não gosto de polêmica, sabe? As pessoas sempre tentam... Eu vou fazer uns cortes sensacionalistas aqui, hein? Ele é uma máquina de corte. Não, pode fazer, mas tipo assim, tem pessoas que buscam uma polêmica, sabe? Elas não merecem, sabe? Principalmente o mercado, não tem culpa de nada, o artista também não. Então, acho que foi saudável a conversa, trouxe umas verdades aí, que às vezes o artista precisa levar aquela chacoalhada para prestar atenção, né, nas coisas como são de verdade. E parabéns pelo projeto, já é sucesso. Obrigado. Me sinto muito honrado de estar com vocês aqui, viu? Obrigado. É isso, gente. Então, estamos encerrando aqui mais um Projecast, hoje com
com um fenômeno igual o Bento. Trouxe minha amiga aqui, minha sócia também, a Rafa, que é minha parceira. E eu sempre falo, cara, tô do lado de pessoas que são simplesmente brilhantes. E isso me faz evoluir absurdamente. Eu tenho certeza que você que ficou até o final aqui escutando essa resenha, né, essa conversa foi, com certeza... Teve até um plot twist. Com certeza você foi também extremamente impactado. E você artista, você videomaker, você estrategista digital, você do marketing, você piloto também, que assiste o nosso podcast. Aqui a gente fala sempre com pessoas que realmente vão te fazer evoluir. Então, tenho certeza que a conversa de hoje foi uma conversa assim. Agradeço a quem ficou, agradeço também os patrocinadores, Tricel, Dani Buffet. Você patrocinador que quer chegar aqui no Projecast, a hora é agora, manda mensagem pra gente. Você pode procurar na agência Projetax, pode procurar também no meu Instagram mesmo. Mais uma vez, obrigado, Bento. Obrigado a todos aí. Tamo junto, gente. Foi Valeu. isso. Um abraço.